Oi, eu sou Faina Martins, sou residente de cirurgia geral do Hospital Ernesto Dornelles. Passei na proctologia agora com a ajuda do Medcoff. Com certeza foi o melhor cursinho que eu poderia ter escolhido. O banco de questões é maravilhoso. Venham para o Medcoff porque vai com certeza fazer diferença na aprovação de vocês. Olá pessoal, meu nome é Lucas Piazon. Esse ano me preparei com a Medcoff, fiz o pacote completo do Medcoff Elite, Hands-On. O método de estudo com as questões foram um ponto-chave aí na minha preparação, o QBank sempre tinha tudo que eu precisava. Quando me perguntam se eu recomendo o Medcoff, eu super recomendo. A estratégia é nota 10. Olá, meu nome é Jasmin, eu passei para pediatria, eu tive nota no ENARI para passar para todos os hospitais do Brasil e eu fui aluna Medcoff. O processo deles foi fundamental na minha aprovação, principalmente a parte do banco de questões, e também usei muito o intensivão e os Coff Cards, foram fundamentais para a minha aprovação. Bora fazer Medcoff também. Felipe José aqui, aluno Medcoff, e uma ferramenta transformadora para mim esse ano com o curso ofertado foi justamente aprimorar, saber a melhor forma de usar os flashcards na minha preparação. Ressalto também a qualidade das aulas e como ficou fácil entender o conteúdo tendo aulas com especialistas. Principalmente, eu não posso deixar de ressaltar a qualidade das aulas de medicina intensiva. Oi, eu sou Faina Martins, sou residente de cirurgia geral do Hospital Ernesto Dornelles. Passei na proctologia agora com a ajuda do Medcoff. Com certeza foi o melhor cursinho que eu poderia ter escolhido. O banco de questões é maravilhoso. Venham para o Medcoff porque vai com certeza fazer diferença na aprovação de vocês. Olá pessoal, meu nome é Lucas Piazon. Esse ano me preparei com a Medcoff, fiz o pacote completo do Medcoff Elite, Hands-On. O método de estudo com as questões foram um ponto-chave aí na minha preparação, o QBank sempre tinha tudo que eu precisava. Quando me perguntam se eu recomendo o Medcoff, eu super recomendo. A estratégia é nota 10. Olá, meu nome é Jasmin, eu passei para pediatria, eu tive nota no ENARI para passar para todos os hospitais do Brasil e eu fui aluna Medcoff. O processo deles foi fundamental na minha aprovação, principalmente a parte do banco de questões, e também usei muito o intensivão e os Coff Cards, foram fundamentais para a minha aprovação. Bora fazer Medcoff também. Felipe José aqui, aluno Medcoff, e uma ferramenta transformadora para mim esse ano com o curso ofertado foi justamente aprimorar, saber a melhor forma de usar os flashcards na minha preparação. Ressalto também a qualidade das aulas e como ficou fácil entender o conteúdo tendo aulas com especialistas. Principalmente, eu não posso deixar de ressaltar a qualidade das aulas de medicina intensiva.
Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa live de correção da prova de R+GO, ano adicional da Unifesp. Para quem não me conhece, meu nome é Nicole, eu sou professora e coordenadora da GO aqui da Medcoff. E nessa correção, nós vamos encontrar vários professores do nosso time aqui da Medcoff GO, garantindo uma correção mais completa para vocês. Olha só, então, a nossa primeira questão aqui da prova, que traz para a gente uma mulher de 38 anos, que ela quer iniciar algum método contraceptivo e fala que ela é diabética desde os 8 anos de idade. Então, pessoal, se ela tem 38 anos e é diabética desde os seus 8 anos, ela tem aí 30 anos de doença. Por que essa informação é importantíssima aqui pra gente? Nós temos que lembrar dos critérios de elegibilidade durante e antes da escolha de determinado método contraceptivo para aquela paciente. E quando nós falamos das pacientes com antecedente de diabetes mellitus, nós temos que aquelas que têm lesão de órgão-alvo já diagnosticada, como alguma vasculopatia, nefropatia, neuropatia ou até mesmo a retinopatia, ou aquelas que têm mais de 20 anos de diagnóstico de diabetes mellitus, elas têm contraindicação absoluta ao uso de qualquer método combinado, qualquer método que contenha estrogênio, vira uma categoria 4 para elas. Já aquelas que não têm lesão de órgão-alvo ou têm menos de 20 anos de doença, eu não tenho restrição ao uso de nenhum método contraceptivo. Então, tendo isso em mente, vamos olhar as alternativas. Olha só, injetável com estradiol e medroxiprogesterona, veja que é uma paciente que tem contraindicação a qualquer método combinado, então não vou indicar a letra A. Assim como a letra B, que contém o etinoestradiol, ainda tem informação adicional de que essa composição de pílula com etinoestradiol e ciproterona não é considerada contraceptiva em bula. Essa composição ela é usada para aquelas pacientes que querem melhorar dos sintomas de hiperandrogenismo. Então, de longe não é a resposta correta aqui. Letra C, mas e a pílula com noradsterona, que contém apenas progestagênio, posso utilizar? Veja bem, pessoal, as pílulas com noradsterona que nós temos com este efeito de proteção contra a gravidez é a mini pílula que tem aquela composição de 0,3 miligramas. Mas a mini pílula, ela é orientada para ser utilizada para aquelas pacientes que estão amamentando, que então associa-se esse efeito, né, da amenorreia lactacional para esse efeito contraceptivo, porque não é uma pílula anovulatória, ela atua principalmente ali no espessamento do muco cervical, então não é a opção mais adequada para essa paciente. Temos então a letra D, o DIU liberador de levonorgestrel, sim como a melhor opção contraceptiva, muito eficaz para essa paciente, que é o nosso gabarito. A questão 2 traz uma mulher de 54 anos que teve 4 partos normais, 4 gestações. Ela vem com uma queixa, então, de uma perda urinária aos esforços, há 3 meses. Ela traz no exame físico um POP-Q pra gente. Olha só, o que nós temos aqui? O ponto de maior prolapso na parede vaginal anterior, -1. Então, ou seja, eu não vejo como um prolapso muito importante. Ela tem aí hiato genital de 5 e corpo perineal de 2. E ela tem também o maior prolapso na parede vaginal posterior, também em -1. Qual que é a conduta mais adequada considerando a queixa dessa paciente? Vamos lembrar então primeiro em relação à avaliação dos prolapsos genitais. Nós temos que os prolapsos, por definição, é quando os órgãos genitais estão em locais onde eles não deveriam estar. E eu posso classificar e estadiar esses prolapsos com base aqui na representação desses diferentes pontos que são avaliados durante o exame físico ginecológico. E veja só, quando eu tenho o meu ponto de maior prolapso, que ele está antes de -1, sendo que a minha referência é a caruncliminal, quando eu considero como 0, e distâncias acima da caruncliminal assumem valores negativos e abaixo da caruncliminal valores positivos. Então, se eu tenho um maior prolapso que está pelo menos a 1 centímetro acima da caruncliminal, eu falo que ele é um prolapso estadio 1. Quando ele está a partir de -1 até 1 centímetro abaixo do ímen, é o estadio 2. Quando ele está acima de 2 centímetros até o comprimento vaginal total -2, é o estadio 3. E além desse comprimento vaginal total, -2 centímetros, eu penso já no estadio 4. Pode aparecer aí, muitas vezes em conjunto, sintomas de perda urinária. Quando eu penso na perda urinária, eu tenho que entender se é principalmente um componente de esforço ou de urgência que predomina naquela paciente, ou ainda se é uma paciente que tem sintomas mistos.
A perda urinária aos esforços, como o próprio nome já diz, é aquela paciente que vai perder urina após tossir, espirrar, pular. E quando eu penso, em continência urinária de esforço, na sua fisiopatologia, eu tenho ainda dois principais mecanismos envolvidos. Ou uma situação de uma hipermobilidade ali no colo vesical, que por conta dessa hipermobilidade, a bexiga ela sofre diferenças de alterações de pressão intraabdominal e vesical, que podem culminar nessa maior pressão vesical com essa perda então urinária, ou ainda posso ter o defeito esfincteriano intrínseco. Fatores de risco, como o próprio paciente denunciado possui, multiparidade, partos prévios, lacerações, lesões da musculatura pélvica também. Tratamento primeira linha, medidas como fisioterapia pélvica, fortalecimento. Para aquelas mais velhas, eu vou garantir também uma estrogenização local vaginal para melhorar aquele trofismo, e eu posso também pensar no tratamento cirúrgico, que aqui a principal cirurgia realizada é aquela que garante a sustentação da uretra média com um sling, que é uma faixa que nós colocamos, que pode ir tanto pela via retropúbica quanto transobturatória. Tendo isso em mente, olha só então, qual que é a conduta mais adequada para essa paciente como medida inicial para alívio desses sintomas de perda urinária? Eu posso começar com a letra C, que fala da fisioterapia no assoalho pélvico, a nossa primeira conduta aqui. A letra A fala da cirurgia de Burch. Pessoal, a cirurgia de Burch, ela até é uma opção de tratamento cirúrgico para incontinência urinária de esforço, mas que é pouco utilizada atualmente, então não é a nossa conduta mais adequada. B, mirabegrona é um medicamento que é usado para tratar a incontinência urinária de urgência, o que a paciente não apresenta. E D, pessário vaginal, veja que ela não tem um prolapso muito significativo que causa os sintomas da paciente. Então, não é o que vai ser mais adequado para ela neste momento, e sim a letra C. Olha só agora a questão 5. Temos uma paciente jovem de 25 anos em que ela é portadora de hepatite autoimune. Ela está em uso de azatioprina 100 mg ao dia. E ela fez uma biópsia hepática recente e exame de sangue e recebeu o diagnóstico de cirrose compensada. Ela está em uso de anel vaginal, que é o método combinado, e está super bem adaptada. Qual que é a conduta mais adequada então, pessoal? De novo aqui, uma questão sobre anticoncepção, planejamento familiar, que a Unifesp gosta bastante de cobrar da gente. Vamos revisar então em relação a essa situação em específica que o enunciado nos colocou. Uma paciente com cirrose compensada. Olha só, para aquelas pacientes que são cirróticas, eu tenho que avaliar, primeiro, se eu estou diante de uma doença compensada, como o caso dessa paciente, ou se é uma doença severa descompensada. Por que isso é importante? Porque olha como muda a minha orientação em relação aos métodos contraceptivos. Veja aqui, para aquelas pacientes com cirrose descompensada, métodos combinados, eles são categoria 4, ou seja, tem contraindicação absoluta de uso. Aqui o injetável mensal como combinado é uma categoria 3, e os demais métodos com progestagênio também são categoria 3 para essa paciente, sendo a única opção aqui o método não hormonal, o dispositivo de cobre. Já uma cirrose compensada, pessoal, veja que ela não tem contraindicação aos diferentes tipos de métodos contraceptivos. Uma questão aí um pouco pegadinha, que cobrou esse detalhezinho aqui pra gente das pacientes com cirrose compensada. Então veja que, por isso que neste caso, o gabarito é a letra B, que é a conduta de manter o anel vaginal, considerando que é uma paciente que está adaptada, ou seja, ela tem uma cirrose compensada, ela não tem contraindicação ao uso de nenhum método contraceptivo e podendo então se manter o método que ela já está acostumada e que ela já se encontra adaptada. As letras A, C e D falam para a gente prescrever outros métodos, mas que serão métodos novos, que a paciente vai ter que passar por uma nova fase de adaptação, sendo que ela não tem contraindicação a manter o atual. Por isso que a letra B é o nosso gabarito. Na questão 6, é uma paciente de 70 anos de idade, em que ela tem 3 episódios de infecção do trato urinário em 6 meses. Opa, isso chama a nossa atenção para um contexto de uma infecção urinária de repetição. Ela foi medicada em cada episódio com ciprofloxacino, nitrofurantoína e fosfomicina trometamol. Ela é hipertensa crônica controlada, tem diabetes também controlado e fibrose pulmonar. Além disso, uma atrofia vulvovaginal importante. Além das medidas comportamentais e também da estrogenoterapia tópica que foi prescrita, o que eu posso orientar como antibiótico profilaxia mais adequada nos próximos 6 meses? Uma questão também que cobrou da gente aí alguns detalhezinhos sobre a indicação essa antibiótico profilaxia. Vamos então aqui rever sobre as situações de uma infecção recorrente do trato urinário.
Por definição, é quando eu tenho 2 episódios de cistite bacteriana aguda num período de 6 meses ou 3 episódios aí em 1 ano, desde que sejam realmente infecções separadas, em que a paciente ela tratou o episódio de infecção, teve melhora dos sintomas e depois teve outros episódios de infecção no trato urinário. Eu vou avaliar inicialmente com anamnese e exame físico para confirmar realmente que teve diagnósticos prévios de ITU que foram adequadamente tratados, se tem exame de urina e cultura de antibiograma também realizados. Como avaliação adicional, eu posso considerar, dependendo da minha anamnese ou do meu exame físico, a avaliação de algum exame de imagem do trato urinário, inclusive ainda exames mais invasivos, como a própria cistoscopia. E após eu tratar cada episódio de infecção urinária, para prevenir a recorrência, eu posso ainda orientar algum tratamento de profilaxia, alguma antibiótico profilaxia de baixa dosagem. Entre os esquemas possíveis, a gente tem que a nitrofurantoína, 100 mg diariamente, ela é sim uma opção cabível para ITU recorrente. Mas por que não é a resposta aqui deste caso? Porque veja que a paciente, ela tem fibrose pulmonar. E a fibrose pulmonar, ela é uma contraindicação importante ao uso da nitrofurantoína. As letras B e C trazem pra gente medicamentos antibióticos que pertencem à classe dos quinolonas, que não são indicados para pacientes idosos, porque aí estão associados a efeitos adversos muito importantes, como musculoesqueléticos, cardíacos, inclusive até de sistema nervoso central. E D, então ficamos com a letra D, que é o nosso gabarito aqui, que fala da fosfomicina trometamal a cada 10 dias. Nós pesquisamos bastante, discutimos com a nossa equipe sobre esse esquema de a cada 10 dias e vimos que na literatura não é algo que existe ainda uma evidência muito robusta para a indicação deste esquema de antibiótico terapia. Mas nós sabemos que essa antibiótico profilaxia, ela pode sim ser realizada nesse esquema intermitente. Então por isso ficamos com a letra D realmente como a melhor resposta para essa questão. A questão 8 traz uma mulher de 65 anos em que ela tem uma queixa de bola na vagina há 1 ano e ela não tem perda urinária aos esforços. Ela tem essa queixa de esse prolapso, mas sem perda aos esforços. O que ela só conta é uma infecção urinária de urgência, uma urgência miccional. No exame físico, realmente se confirmou, pessoal, ela não tem perda aos esforços, ela não teve nenhuma ali avaliação de continência urinária nas manobras que foram solicitadas. Olha só o estadiamento do seu prolapso que foi fornecido para a gente. O que chama nossa atenção é esse prolapso em parede vaginal anterior. Veja que ela tem aqui o ponto de maior prolapso em +2. E a parede posterior também tem prolapso aí interessante, que é em grau menor do que a anterior, mas também tem algo na parede vaginal posterior. Diante dessa paciente, que a sua principal queixa é essa distopia genital, qual que é a conduta mais adequada? Então, nós já revisamos em relação ao estadiamento dos prolapsos genitais. Veja aqui, uma paciente que tem esse prolapso entre -1 e +1, estadio 2, no caso da parede vaginal posterior da paciente. A partir de +2, já pensamos em estadio 3, no prolapso que realmente vão justificar sintomas da paciente. Eu posso, claro, sempre iniciar com tratamento clínico, envolvendo aí fisioterapia pélvica, fortalecimento da musculatura regional, para aquelas pacientes muito mais velhas e com alto risco cirúrgico, posso ainda propor o uso de pessários. E aquelas que são muito sintomáticas, eu vou partir também para a cirurgia. Não posso fugir da cirurgia, pensando aí em opções reconstrutivas, em que eu vou fortalecer a região da face que sustenta esses órgãos com a colporrafia anterior e posterior, direcionada para o defeito da paciente. Tendo isso em mente, a questão quer saber qual é a conduta mais adequada. Olha só, pessoal. Letra A, cirurgia de sling. Veja que o sling é uma cirurgia para tratamento de incontinência urinária de esforço, que a paciente não apresenta, então por isso que é incorreta. B, uretrocistoscopia com biópsia. Veja que é um procedimento que é indicado mais para pacientes que têm uma infecção urinária de repetição, que eu quero avaliar se tem alguma lesão inflamatória, estenose importante que possa justificar esses sintomas, o que não é o caso aqui também. C, estudo urodinâmico. Veja, pessoal, que a realização de estudo urodinâmico em pacientes que têm apenas queixas de sintomas de urgência urinária, aquelas que não têm queixas de incontinência urinária de esforço, veja que é algo que a gente pode não realizar nessas pacientes. Nós pensamos em realizar a avaliação urodinâmica naquelas pacientes prévias à realização de alguma cirurgia na região genital para correção de prolapso, quando ela tem algum componente de esforço, que aí eu tenho que avaliar uma possível incontinência urinária oculta. Quando, por exemplo, a paciente com essa perda urinária, se eu não vou, quando eu corrigir o meu prolapso, se eu não vou piorar essa queixa dela. Mas como a paciente denunciada, ela tem apenas componente de urgência, a literatura fala que nestes casos em específicos a gente pode prescindir da realização do estudo urodinâmico prévio à cirurgia. Por isso que
o melhor para essa paciente, que realmente o que mais a incomoda é a queixa que ela traz, é a distopia genital, a letra D é o que responde adequadamente essa questão. Mas é algo que realmente gera bastante dúvida aí pra gente, também entra a letra C na avaliação do urodinâmica prévia à cirurgia dessas pacientes. A questão 13 traz uma paciente de 38 anos, que ela está sob raquianestesia e está realizando uma histeroscopia para realização aí de um tratamento de um mioma submucoso. Utilizou-se o ressectoscópio e uma solução de glicina. E olha só, de repente, lá no procedimento, ela começa com uma queda abrupta nos seus níveis pressóricos, uma PA de 8/5, uma também queda abrupta da saturação de oxigênio, chegou a 82%, e uma taquicardia. Começou a ficar cianótica, com perda de consciência, foi entubada. Qual que é a causa mais provável dessa complicação? Então aqui entenda que foi uma complicação muito aguda durante a realização da histeroscopia. O que nós temos aqui? Vamos lembrar que a histeroscopia é aquele exame que nós vamos avaliar a cavidade intrauterina com o auxílio de uma ótica. No caso, pode ser tanto diagnóstico quanto cirúrgico, que utiliza alguns instrumentos para a remoção de algumas estruturas como pólipos ou até mesmo miomas. Como a cavidade intrauterina ela é uma cavidade virtual, eu tenho então para conseguir entrar nessa cavidade e manipular instrumentos lá dentro ou avaliá-la, eu tenho que distendê-la. E essas formas de distensão eu posso realizar, seja com meios líquidos, como o soro fisiológico, ring lactato, ou meios gasosos também, utilizando o gás carbônico. Como eu distendo essa cavidade intrauterina, veja que eu tenho uma pressão ali máxima tolerável para essa paciente, caso que não vai gerar repercussões importantes para ela. E essa pressão geralmente situa-se entre valores de 60 a 80 milímetros de mercúrio, algo que é controlado pelo equipamento lá que nós estamos realizando o exame. Quais são as complicações associadas a essa pressão se tornar muito elevada? Possa acontecer o extravasamento de líquido dos meios de tensão. A paciente ela pode evoluir com alguma embolia gasosa ou embolia líquida também, e ainda hiponatremia ou sobrecarga de volume, que é bastante frequente também nessas pacientes, caso a gente atinja esses valores de pressão alterados. Tendo isso em mente, olha só então a nossa resposta. Ficamos com a letra C, que isso se traduz para a gente como a apresentação clínica muito típica de uma situação de alguma embolia gasosa, que a paciente vai se manifestar com essa queda súbita da saturação de oxigênio e do dióxido de carbono ao final da expiração, além de, claro, acompanhada de uma descompensação ventilatória e hemodinâmica muito importante. Então, algo realmente aí muito importante a gente diagnosticar de forma precoce para garantir a estabilidade e agir de forma mais rápida possível para essa paciente. Vamos avaliar as demais alternativas que não respondem aqui a nossa questão. Olha só, letra A. Perfuração uterina e lesão intestinal é algo que realmente sim é possível de acontecer durante esse exame, mas veja que a paciente não vai se manifestar clinicamente na forma como ela se manifestou, com essa hipotensão e dessaturação súbitas. B. Choque anafilático. As pacientes elas podem sim se apresentar com essa instabilidade hemodinâmica diante de choque anafilático, mas aqui pode ser pouco provável. Ele não deu aí informações sobre que esses sintomas apareceram após a administração de alguma medicação. A gente não tem informações sobre alergias, então é algo que realmente, de acordo com as informações que nós temos, é algo menos provável. E D, hemorragia intraabdominal, veja que nos quadros iniciais de hemorragia, a paciente não teria, de forma tão abrupta assim, a queda da saturação de oxigênio. Algo realmente que possa estar envolvido com comprometimento de vias aéreas, muitas vezes também. Então, é algo que não é o mais adequado aqui. Para essa, é claro que pode acontecer, né, diante da adesão de vasos na região intraabdominal após a perfuração uterina, mas diante das informações desse caso, esses sintomas tão abruptos, a gente fica realmente com a hipótese mais provável, a embolia, letra C. Na questão 24, olha só, uma gestante de 23 semanas em que ela usa progesterona micronizada depois de realizar um exame de ultrassom do colo mostrando um comprimento de 23 milímetros. Além disso, ela também já teve um antecedente de prematuridade, ou seja, ela realmente tem que usar essa progesterona. Por conta disso, então, esse colo curto, esse comprimento menor do que 25 milímetros, ela foi fazendo o segmento seriado do seu comprimento do colo. E olha só o exame de ultrassom aqui apresentado, pessoal. Veja que ele destacou aqui essa medida, que corresponde ao comprimento do colo da paciente. E olha só, ele mede aqui 0,96 centímetros, então cerca aí de 9,8 milímetros, ou seja, um colo que encurtou. Diante disso, qual que é a conduta mais adequada para essa gestante que está com 23 semanas? Vamos lembrar então que para essas pacientes que já com colo curto,
A minha conduta é, caso ela tenha algum histórico de prematuridade prévio, eu vou sim indicar de forma correta que a paciente vinha fazendo uso a progesterona a partir de 16 semanas e garantir a avaliação do colo a cada 2 semanas entre 14 e 24 semanas. Eu vou ainda, então, nesse segmento seriado do colo, avaliar o seu comprimento. E caso aconteça, em uma dessas avaliações, eu perceba que o colo encurtou ainda mais, eu já tenho indicação da realização da cerclagem para essas pacientes. Por isso, então, que a nossa conduta é a letra C, que fala diante da paciente com esse histórico de prematuridade, esse encurtamento do colo, a indicação é a cerclagem, é a alternativa mais correta aqui. Ah, mas é a letra D, cerclagem mais pessário, a gente não tem evidências robustas para a associação de pessários nestes casos aqui. Então, não é a melhor resposta. A, pessário mais progesterona e B, repouso absoluto, nada disso vai ser mais superior à indicação da cerclagem, que é algo que realmente é imprescindível nessas situações. Na questão 25, olha só que interessante, ela envolveu alguns conhecimentos epidemiológicos que nós tivemos aí esse ano em 2024. Uma gestante de 33 semanas, que ela é primigesta, e no seu ultrassom com 26 semanas, mostrou um bebê com microcefalia, ventriculomegalia, agenesia de corpo caloso, afilamento do parênquima cerebral e um oligoâmnio. Ela refere que no segundo mês também apresentou alguns sintomas interessantes. Ela teve febre, erupção cutânea, cefaleia, mialgia e dor retroorbitária. Agora, com 29 semanas, ela está com um HB de 12,4, uma glicemia de 80, urina 1 normal, a sua tipagem sanguínea é O negativa, ela ainda não recebeu a imunoglobulina anti-D, sorologias HIV e VDRL não reagentes, ela é imune à toxoplasmose, ou seja, IgG reagente e IgM não reagente, e ela também é imune ao citomegalovírus, IgG reagente e IgM não reagente. Qual que é o diagnóstico mais provável aqui, pessoal? Então, veja, é uma paciente que teve algum quadro infeccioso agudo recente durante a sua gravidez, olha só, erupção cutânea, cefaleia, dor retroorbitária, e veja que ela tem alterações importantes aqui do compartimento fetal, ventriculomegalia, agenesia de corpo caloso, alterações em sistema nervoso central fetal, no seu ultrassom com 26 semanas, e ela é moradora do Acre. O que nós temos que lembrar que tivemos aí de implicações epidemiológicas esse ano no nosso país? A febre do Oropouche, que é uma doença causada por um arbovírus, e o quadro clínico ele é semelhante a todas as outras arboviroses que nós estamos conhecidos, por exemplo, como a febre de início súbito, cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroocular, calafrios, náuseas e vômitos. E nós tivemos que em 2024 houve um aumento significativo no número de casos, e no Brasil, inclusive, o vírus foi detectado em áreas onde a transmissão não havia sido registrada anteriormente. E quais foram as alterações encontradas nos fetos de gestantes que se infectaram com a febre do Oropouche? A gente viu alterações principalmente em sistema nervoso central, como microcefalia, ventriculomegalia, alteração de corpo caloso, além de alterações no volume amniótico e retardos do crescimento intrauterino. Tendo isso em mente, essa informação epidemiológica importante, temos como gabarito a letra C, que fala em febre do Oropouche, que é um quadro clínico compatível com o que a paciente apresentou, inclusive essa questão dos seus sintomas infecciosos recentes, e é algo que nós temos que lembrar que no Brasil o vírus foi detectado em áreas onde a transmissão não havia sido registrada anteriormente, né? Tivemos mortes associadas a essa infecção, além de casos de transmissão vertical. Letra A, citomegalovírus, a paciente que é imune a citomegalovírus, não pouco provável. B, Zika, veja que os sintomas de Zika são mais associados com prurido e manchas na pele que a paciente não relatou como sintomas importantes. E a imunização RH é uma paciente que a gente não tem informações sobre, por exemplo, titulação de anticorpos para pensar nessa imunização. E sintomas de anemia fetal também não descritos no enunciado. Ficamos então com a letra C, a mais correta aqui. E a questão 26. Uma gestante de 36 semanas em que ela tem um desejo de parto vaginal e ela questiona qual que é o momento adequado do seu parto. Eu devo avaliar quando eu vou propor, então, aí a resolução da gestação. Primeiro, a avaliação da mãe, das suas comorbidades, do seu segmento pré-natal e, claro, a avaliação da vitalidade fetal. Considerando apenas a informação da mãe, né, aí com diabetes na gestação e insulinização, mas com controle adequado, vamos entender, então, até quando eu posso manter essa gestação. Olha só, para diabetes bem controlados, eu posso manter até 40 semanas e 6 dias. Naquelas que usam medicação, no caso da nossa paciente, eu vou manter até 39 semanas e 6 dias. Aquelas que estão descontroladas, eu vou manter até 37 semanas. Lembrando que a via de parto é obstétrica,
A exceção caso o seu encontre alterações importantes de vitalidade fetal. Então, tendo isso em mente, uma paciente que ela tem diabetes controlado com o uso de medicação, com o uso da insulina, eu vou então manter até 39 semanas e 6 dias. Letra D é o nosso gabarito. Pessoal, vamos continuar aqui a nossa revisão com nossos professores do Medcoff GO. Um grande abraço, mandem as suas dúvidas e até a próxima! Dando continuidade agora, então, para nossa correção, vamos lá para a questão 3, na qual ela trazia assim para a gente. Um casal formado por um homem saudável de 32 anos e uma mulher saudável de 31 anos, primos consanguíneos de primeiro grau, procuraram orientação aí para um planejamento da gestação. E ele pergunta qual que é a conduta mais adequada para a gente dar para esse casal. E uma série de alternativas aí para a gente. Pessoal, quando a gente fala de casal consanguíneo, o que a gente tem que saber, né? Principalmente que certas doenças genéticas recessivas podem estar aí tendo um risco aumentado da gente passar para os nossos descendentes, né? Por exemplo, deficiências enzimáticas, distúrbios metabólicos, algumas condições bem específicas que podem estar presentes naquela família e quando a gente, né, junta aquelas duas cargas genéticas, potencializa esse risco. Então, é super importante casais consanguíneos passarem por um aconselhamento genético, né? Fazerem testes específicos para certas doenças monogênicas recessivas, para a gente saber se eles são portadores ou não, se os dois forem, né? Além disso, também é super importante a gente fazer um cariótipo desse casal para descartar certas rearranjos ali que podem ter, né, microdeleções, algumas alterações que podem acometer aquela família. Então, isso é super importante. E daí, o que a gente vai orientar eles? Depois desse aconselhamento genético, dessa investigação, a gente vai ver qual a melhor conduta. Se eles tiverem alguma alteração, alguma mutação recessiva, a gente vai orientar aí que o ideal seria a gente encaminhá-los para uma fertilização in vitro, justamente para eles poderem fazer um teste que se chama PGT-M, né, para avaliar essa transmissão da mutação antes de fazer a transferência embrionária. Então, essa seria a conduta caso a gente soubesse de alguma alteração genética. Caso eles não tivessem nenhuma outra alteração, a gente até poderia eles atentarem à gestação natural, uma vez que o casal da questão eram absolutamente saudáveis, não falavam de nenhuma alteração possíveis que eles pudessem ter ali para a gente suspeitar. Então, vamos ver as alternativas. A alternativa A falava assim: orientar baixo risco de doenças genéticas e tentativa natural de gestação. A gente ainda não sabe, tá? O que a gente sabe é que eles têm um alto risco, né? Até então a gente não investigou, não fez esse teste para doenças monogênicas, então eles ainda são um casal de alto risco devido só à consanguinidade. Então a gente não pode orientar eles já a tentarem a gestação natural, tá? Alternativa B: indicar a fertilização in vitro com PGTA, teste genético, né, que é pré-implantacional de aneuploidias. Gente, ele é utilizado para identificar principalmente alterações cromossômicas numéricas, por exemplo, né, aneuploidia, síndrome de Down, quando tem um cromossomo a mais, um a menos, e isso que pode ser uma causa de abortamento. É para isso que serve o PGTA. Para casais consanguíneos que têm alguma alteração genética importante de doença recessiva, sobretudo, a gente tem que fazer o PGT-M e não o PGTA, tá? C. Indicar fertilização in vitro com PGT-SR, teste genético pré-implantacional para rearranjos estruturais. Como eu falei, também, assim como o PGTA, ele é utilizado mais para translocações, alterações cromossômicas e não consegue ver tanta análise genética, assim, de doenças recessivas, tá? E fora que esse casal ainda nem passou por um aconselhamento genético, a gente nem investigou se eles têm essa indicação de fazer fertilização in vitro ainda. Então, não cabe a alternativa C aí para a nossa resposta. E a alternativa D, aconselhamento genético e avaliação de ambos para doenças monogênicas recessivas. É exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a avaliação dos dois. Se não tiver nenhuma, alguma alteração gênica importante, recessiva, que os dois possam ser portadores, a gente pode liberar para a gestação natural. Caso tenha alguma alteração, aí sim a gente vai recomendar a fertilização in vitro, sobretudo com o PGT-M. Então, a alternativa D, corretíssima para a resposta da questão 3.
Vamos lá, pessoal. A questão 4 agora, uma questão bem polêmica e que, do nosso ponto de vista, vai caber um recurso aí pra gente, tá bom? Então, ele é bem direto. Ele fala assim: em rastreio do câncer do colo uterino, usando o DNA-HPV, pode ser considerado um exame de triagem para o encaminhamento para a colposcopia. Gente, o DNA-HPV aí já tá uma realidade há um tempo. No SUS, a partir do dia 8 de março, foi feita um anúncio, né, que o DNA-HPV faria parte do SUS. No entanto, não tinham até agora, final de novembro, falado como que seria esse rastreamento utilizando o DNA-HPV e não mais o Papa Nicolau como citologia oncótica para o câncer de colo, né? No final de novembro foi feito um relatório preliminar que já incluiu aí como que a gente vai fazer o rastreio com o DNA-HPV, e ele era bem claro falando que DNA-HPV 16 e 18, as pacientes vão direto para a colposcopia. Então, o que a gente já sabe? Que a gente saber a genotipagem do nosso DNA-HPV é super importante, tá? E a gente saber qual o tipo de DNA-HPV que a gente está lidando, a gente pode ver tanto pela genotipagem quanto pela nossa captura híbrida, né? A captura híbrida, ela vai dar principalmente aí, por exemplo, é um alto risco oncogênico, um baixo risco oncogênico, né? Então, ela dando, por exemplo, um alto risco oncogênico, pode ser que a gente precise encaminhar essa paciente para colposcopia. No entanto, a questão também traz a possibilidade da gente fazer a citologia. E, de fato, uma citologia alterada, a gente também vai ser uma triagem para a gente caminhar para a colposcopia, né? Uma vez que, com HPV 16 e 18, independentemente a paciente vá direto para a colposcopia, com HPVs de outros altos riscos, né? Se ela tiver, por exemplo, desde um ascos a uma lesão intraepitelial de baixo grau, ela também vai para a colposcopia. Além das indicações clássicas de colpo, né? Alterações glandulares, ASCH, HSIL, o próprio CA in situ, CA invasor, que já são bem estabelecidas aí para a colposcopia. Então, para nossa resposta, a gente tem duas questões corretas, tá bom? A gente vai pedir ampliação, né? A gente vai solicitar um recurso para ampliação desse gabarito. Por quê? Tanto a captura híbrida quanto a citologia vão fazer esses diferenciais para a gente poder encaminhar essa paciente para a colposcopia, né? A carga viral do HPV não é uma coisa que a gente faz, a carga viral isolada não é um motivo para a gente encaminhar para a colposcopia. A captura híbrida, como eu falei para vocês, ela pode sim dar os HPVs de alto risco que a gente tem que encaminhar para a colposcopia, principalmente o 16 e 18, né? Ou então outros tipos associados a um ascos, lesão intraepitelial de baixo grau. A alternativa C, inspeção visual de ácido acético, gente, é utilizada em lugares com poucos recursos, né? Pra gente tentar identificar aí lesões por HPV. No entanto, ela não tem uma sensibilidade, uma especificidade tão grande, né? Quanto, por exemplo, a captura híbrida e a própria citologia. Então, com certeza, é um método aí que não é muito moderno e não está em nenhum protocolo, tá? Era mais utilizado antigamente quando a gente não tinha tanto recurso. E a citologia oncótica em meio líquido, obviamente, se ela der alguma alteração citológica, a gente vai encaminhar essa paciente para colposcopia, né? E, de novo, se der qualquer outro alto risco e der desde um ascos a lesão intraepitelial de baixo grau, o paciente também vai para colpo, além das indicações clássicas. Então, para nós, a B e a D são corretas, a gente vai solicitar a ampliação desse gabarito aí. Questão 7 agora. Ela traz assim pra gente: uma mulher de 42 anos de idade, no ligesta com desejo reprodutivo, refere sangramento genital há 6 meses. Na ultrassonografia, ela tinha um espessamento endometrial que sugeria um pólipo. Foi feita, então, uma esteroscopia para a retirada desse pólipo, conduta certíssima, e no anátomo patológico, para nossa surpresa, veio um adenocarcinoma, um câncer de endométrio, grau 1 aí, restrito ao pólipo. Graças a Deus, o paciente ganhou na loteria, né, o estádio aí 1/1. E na ressonância nuclear não veio mais nada, nenhum sinal de doença linfonodal, de metástase à distância, absolutamente nada. E ele pergunta qual que é a nossa conduta, tá bom? Vamos recordar que a paciente tem desejo reprodutivo, tá bom? Então vamos lá, gente. Quando que a gente pode fazer a preservação da fertilidade no câncer de endométrio?
A gente vai fazer a preservação quando a gente tem tumores, né, que são restritos ao nosso endométrio, tá bom? Que tem um grau histológico baixo, né, ou no caso da nossa paciente, um grau 1, que é um carcinoma endometrioide, que é o caso da nossa paciente, e o dela ainda mais, ele era restrito ao pólipo, né? Então, a gente tem indicação de fazer a preservação da fertilidade como desejo da paciente, embora ela tenha 42 anos aí, né? Mas a gente pode preservar a fertilidade dela sim. Como que a gente vai fazer essa preservação? Uma vez que ela já fez o procedimento para a retirada do tumor, a gente tem que utilizar progesterona de altas dosagens, seja progesterona aí via oral de alta dosagem, o ideal seria o DIU, tá bom? O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, mais especificamente o de maior dosagem, né, de 52 microgramas e meio, que é o Mirena, tá bom? E daí a gente vai fazer o acompanhamento com esteroscopia com biópsia aí, de cada 3, no máximo 6 meses para essa paciente, para a gente acompanhar. A gente fazendo essa esteroscopia vindo negativa, a gente pode liberar aí então a paciente a engravidar. A gente não pode fazer o tratamento direto, só fazer a ressecção esteroscópica e não fazer mais nada para essa paciente já liberar ela para engravidar. Ela precisa, depois da retirada do tumor por esteroscopia, ser encaminhada para esse bloqueio com progesterona de altas doses aí do endométrio, tá bom? Para causar a atrofia endometrial. Então, vamos ver as nossas alternativas. Alternativa A. Orientar a paciente da necessidade de complementar o tratamento cirúrgico oncológico. Jamais, gente. Essa paciente aí tá com um carcinoma endometrioide, grau 1, restrito ao pólipo. Ele tava ali somente no endométrio, ele nem tinha infiltração nenhuma miometrial, não tem invasão linfovascular, não tem acometimento linfonodal. Essa paciente pode preservar a fertilidade dela, ela não precisa complementar esse tratamento oncológico, tá bom? B. Prescrição de progestagênio. Repetir a esteroscopia com biópsia endometrial em 3 a 6 meses, se negativas, liberar para a concepção. Exatamente essa conduta. Uma vez que a gente fez a ressecção por esteroscopia, a gente tem que fazer o progestagênio de alta dosagem, seja por DIU, seja progestagênio oral, e repetir a esteroscopia o ideal 3 meses, no máximo 6 meses, vindo a biópsia negativa, a gente liberar a nossa paciente para engravidar. Alternativa C. Liberar para concepção imediata e, caso não engravide em 6 meses, realizar esteroscopia. Não, gente, não dá pra gente só tirar o tumor e deixar ali. Por mais que a gente tenha tirado o tumor macroscópico, ainda podem ter células ali. Então, a gente precisa dessa combinação da ressecção esteroscópica com o uso do progestagênio para a gente dizer que essa paciente está tratada. Indicar imunoterapia e quimioterapia por 6 meses e liberar para a concepção. Gente, essa paciente é de baixíssimo risco, né? O tumor dela é muito bonzinho, ela ganhou na loteria. Primeiro que também não mencionei ainda, mas ele era um POLE, né? Que é o mais bonzinho dos tumores de endométrio na análise molecular, né? Então, essa paciente, ela realmente ganhou na loteria aí do tumor de endométrio. Se fosse para Tom 1, esse é o ideal. E não precisa de fazer mais nada, né, na questão do tratamento oncológico, e sim, nesse momento, uma vez que a paciente tem desejo reprodutivo. Depois que ela tiver a prole constituída, não desejar, né, mais ter filhos, aí a gente vai complementar com a histerectomia com salpingoforectomia bilateral e ponto, acabou. Não vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia, linfadenectomia, nada disso de acordo com o tumor dela, tá bom? Lógico, a gente fazendo a esteroscopia próxima daqui a 3, 6 meses e vindo negativa e esse tumor não progredindo, né? Mas é muito difícil um POLE ter essa progressão aí. Então, a alternativa D errada e a alternativa B de bola correta pela banca, correta pela gente também. Questão 9 agora. É uma questão muito difícil de ter em prova de residência, né? Um caso aí oncológico difícil, que normalmente vão para reuniões clínicas aí, né, dos serviços oncológicos, mas vamos lá. Uma mulher de 64 anos de idade, ela fez uma esterectomia mais salpingoforectomia bilateral num ambiente de pronto-socorro, de urgência. Ela estava com sangramento vaginal importante, tá?
No entanto, a retirada da peça cirúrgica foi para análise anatomopatológica e veio um carcinosarcoma de componente sarcomatoso, heterólogo, de diferenciação condroide, invadindo mais de 50% do endométrio. E ele pergunta qual que é a nossa conduta. Gente, carcinosarcoma é um câncer de endométrio de altíssimo risco, né? Ele é um dos tumores mais agressivos de endométrio aí. Então, ele quer saber um pouco mais sobre a nossa próxima conduta. Vamos ver aí. Então, como falei, ele é um tumor raro, agressivo, e ele pode ter tanto componente carcinomatoso quanto sarcomatoso. Por isso que ele se chama carcinosarcoma. E ele pode ter componente tanto heterólogo como homólogo. E o do nosso caso era heterólogo aí do tipo condroide, tá? Não muda muito na conduta, tá, pessoal? É só a título de histologia mesmo. Geralmente acomete em mulheres na pós-menopausa. Os fatores de risco que ele apresenta, basicamente os mesmos de câncer de endométrio, obesidade, hipertensão, diabetes, mas aqui tem um grande pulo do gato que é a radioterapia pélvica prévia. E existem vários carcinosarcomas radioinduzidos. Pacientes que às vezes tratam um câncer de cólon, por exemplo, lá atrás pode ter um carcinosarcoma aí devido a essa radiação prévia, tá? O quadro clínico dele, ele pode dar sangramento vaginal abundante, ele pode dar o que a gente fala de parir, né, o tumor, causar uma dilatação do colo uterino para exteriorização do tumor. Isso é bem frequente, carcinosarcoma pode dar até inversão uterina aí por conta desse tumor, de um crescimento tão acelerado dele e ele começar a se exteriorizar, pode até dar uma inversão uterina aí, tá bom? O diagnóstico dele é feito por histopatologia, né? Como falei para vocês, eles têm esse componente tanto carcinomatoso quanto sarcomatoso, tá bom? No componente carcinomatoso, ele pode ser endometrióide ou seroso, e no sarcomatoso, ele pode ser condroide ou rabdoide. Os exames de imagem aí são essenciais para a gente ver se tem implantes peritoneais, se tem acometimento linfonodal, a extensão desse carcinosarcoma, né? Obviamente, a paciente da nossa questão que fez a cirurgia dela em ambiente, né, ali de pronto-socorro, cirurgia de urgência, ela não tinha esse estadiamento pré-operatório, né? O tratamento, a cirurgia inicial, né, gente? Ela vai se iniciar aí por uma histerectomia total, mais salpingofora bilateral, como todo câncer de endométrio, basicamente. Mas aqui, ela tem que a gente fazer uma linfadenectomia pélvica, paraórtica, para mais na questão da gente reduzir o número de células tumorais, tá? Por quê? Ele não tem um impacto significativo na sobrevida quando a doença já está muito avançada, quando a paciente já tem muito linfonodo, tá? Como falei, ele é extremamente agressivo. No entanto, é recomendado a gente fazer a linfadenectomia pélvica e paraórtica. No quesito de adjuvância, aqui a gente vai fazer quimioterapia com carboplatina e paclitaxel, tá bom? Isso para todas as pacientes. E a radioterapia aí, a gente também vai fazer para um controle loco-regional, tanto a radioterapia externa, né, quanto a braquiterapia. No entanto, são tumores que não respondem tão bem à rádio, tá? Eles vão aí mais para químio mesmo, e por isso da importância cirúrgica desse tumor, tá? São altamente recidivantes, não raro a gente tem que reoperar essas pacientes, retirar os implantes, retirar o tumor recidivante, tá bom? Então, é muito agressivo mesmo e de um prognóstico bem reservado aí, esses tipos de tumores. Vamos ver lá as opções para a nossa paciente. A alternativa A, ele falava assim, lembrando que nosso paciente só tinha feito a histerectomia total, mais a sapingoferectomia bilateral. E ele pergunta ali, ele coloca ali pra gente, alternativa A, parametrectomia bilateral, colpectomia distal, linfadenectomia pélvica, paraórtica e imunoterapia. Gente, a cirurgia radical, né, aí que a gente faz para a retirada do parametro e da colpé distal, ela não faz parte desse manejo inicial, né? É mais quando tem acometimento desse parametro, até parede
até parede óssea, normalmente a gente iria para químio primeiro. Mas um acometimento do paramétrio ali importante, quando já tem lesão na vagina também, não é o habitual, tá bom? E a imunoterapia, ela é reservada mais para os casos mais avançados, que a gente já fez o tratamento basal e também a paciente não teve uma boa resposta, tá? Não é o próximo passo que a gente daria aqui não, certo? Alternativa B, radioterapia, modalidades combinadas de tele, bracterapia associada à quimioterapia, monoterapia à base de platina. Gente, embora a gente realmente faça a radioterapia, né, tanto a externa, que é a teleterapia, quanto a braque, a quimioterapia tem que ser com platina e paclitaxel, tá bom? É o basal aí, o esquema certinho pra gente tratar carcinosarcoma. Não dá pra gente fazer a platina isolada, não. Não vai ter resposta, tá? Então, a B tá errada mesmo. A C, quimioterapia sistêmica, com platina e taxano, até aí tudo bem, em esquema sanduíche com a radioterapia. Gente, aqui tá, o esquema sanduíche seria uma possibilidade. O esquema sanduíche é quando a gente faz alguns ciclos de químio, faz a rádio e retorna os ciclos de químio, tá? É uma possibilidade para essa paciente. No entanto, essa paciente, ela ainda precisa fazer o estadiamento cirúrgico completo, né? Ela só tinha feito a histerectomia mais a salpingoforectomia bilateral. Ela não tinha feito a linfadenectomia, ela não tinha feito a mentectomia ainda. A gente precisa complementar a cirurgia dela, tá? Para depois a gente pensar nesse outro tratamento. Então, o ideal é a gente reoperar essa paciente, né? Uma vez que ela só fez histerectomia e salpingoforectomia bilateral, e posteriormente a gente encaminhar ela para quimio e radioterapia. E aí, compreendendo a quimio com o esquema de platina e taxano e a rádio, tanto a tele quanto a braque, tá? Alternativa D, linfadenectomia pélvica para aórtica, mentectomia, coleta de lavado peritoneal. Gente, corretíssimo, a gente precisa complementar o estadiamento dessa paciente e depois encaminhar ela e ir para terapia adjuvante com a quimio e com a rádio, tá? Então, a alternativa D de dado está corretíssima no manejo do carcinosarcoma aí, pra gente ver o estadiamento desse tumor, complementar o estadiamento dele, né? E fazer o melhor tratamento para essa paciente. Questão 10 agora, outra de oncogineco, né? Que traz aí uma mulher de 50 anos, transplantada, que apresentou uma lesão ali hipercrômica com áreas hipocrômicas de 2 centímetros no terço superior do grande lábio, próximo à prega inguinocrural. Sem metástase à distância, que veio um SEC, e ele perguntava pra gente qual a melhor conduta. Gente, aqui no exame físico é super importante a gente ter essa questão aí, que é uma lesão de 2 centímetros, tá bom? O tamanho da lesão é super importante para câncer de vulva, e a localização dela, que está no terço superior do grande lábio direito, na região inguinocrural. Por que isso é super importante? Essa lesão está distante da nossa linha média, tá? Linha média é aquela linha que vai passar ali, dividindo, né, os nossos grandes lábios, a vulva em duas partes, que passa bem pelo clitóris, né, até a fúrcula vaginal. Porque isso é extremamente importante para a gente saber o melhor tratamento para essa paciente, né? Uma vez que a gente tem tumores que ultrapassem a linha média, a gente já tem que pensar que pode ter um acometimento contralateral do outro lado também. Então, a gente tem que fazer uma conduta bilateral. No entanto, aqui ele fez questão de colocar uma lesão de 2 centímetros bem distante, na região de raiz de coxa ali pra gente, justamente pra gente pensar numa conduta só do lado direito mesmo. Então, vamos lá rever sobre o câncer de vulva, né? Primeiro, que o principal subtipo é o que a nossa paciente tem mesmo, que é o SEC, tá? Normalmente, ele dá em pacientes com idade um pouco mais avançada, no entanto, o nosso paciente da questão era transplantado, um fator de risco aí para ter um céu de vulva mais precoce. Ele pode estar associado aí à infecção por HPV, ao líquen escleroso, né? E também a imunossupressão, como o caso da nossa paciente. Ela, no caso, ela tinha uma neoplasia intraepitelial usual, né, que não era relacionada ao HPV, tá bom? Então, possivelmente, essa paciente aí teve um líquen que não foi visto, não foi tratado e acabou evoluindo. Estadiamento dessa
como que a gente faz, né? A gente sabe que a gente tem estadios iniciais e mais avançados. Não trouxe o estadiamento completo do câncer de vulva, mas é só para vocês entenderem como que funciona o fluxo para a gente entender qual é o melhor tratamento para essa paciente, tá? Em estadios mais iniciais, ou seja, em lesões menores que 4 centímetros, que estão só na vulva, ou seja, não tiveram acometimento linfonodal no exame de imagem ainda, a gente vai ter cirurgias menos radicais, tá bom? Lembrando que a gente sempre vai prezar aí pelo o quanto menos radical a gente for, melhor para paciente, tá? Isso seja na oncogineco, seja na mastologia, né? É um conceito que a gente tem aí, que o ideal é a gente ser o menos agressivo possível, obviamente respeitando os princípios oncológicos e tratando nossa paciente, tá bom? Então, a gente vai pensar em cirurgias mais conservadoras para lesões de menos de 4 centímetros sem acometimento linfonodal. Para tumores de mais de 4 centímetros ou com disseminação regional metastática, a gente vai pensar em tratamentos mais agressivos, tá bom? Então, para cirurgias iniciais, para lesões iniciais, a gente pode pensar na cirurgia conservadora, que vai consistir aí na hemivulvectomia, quando o tumor não ultrapassou a linha média, e a pesquisa do linfonodo sentinela, tá bom? E é super importante a gente saber, a questão não trouxe, né? Mas eu trouxe essa informação aí importante para vocês, que a gente tem que pesquisar o linfonodo sentinela em tumores aí que tem uma profundidade maior que 1 milímetro, tá? Mas a gente subentendeu aí que tinha, porque todas as opções envolviam alguma coisa no linfonodo, tá? Mas isso é título de curiosidade para vocês saberem. Quando a nossa lesão já tem mais de 4 centímetros, aí a gente vai para uma vulvectomia radical, operar os dois lados da nossa vulva. A gente vai fazer a linfadenectomia bilateral também, tá bom? E essa paciente provavelmente vai para uma rádio pós-operatória também. A nossa paciente da questão, normalmente com a cirurgia a gente consegue tratar e controlar bem a doença aí, tá? Então, vamos lá ver nossas alternativas. A alternativa A, trazer vulvectomia e linfadenectomia ipsilateral. Gente, a vulvectomia completa, como eu falei para vocês, ela não é indicada para tumores menores que 4 centímetros, tá? Principalmente se não ultrapassam a linha média. A gente só vai operar a vulva inteira se a gente tiver justamente um tumor na linha média, que daí acaba que a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco maior, tá? Mas aqui não cabe para essa paciente. Ele colocou uma lesão bem distante ali, quase na coxa, justamente para a gente pensar na hemivulvectomia. Alternativa B. Hemivulvectomia com pesquisa de linfonodo sentinela. Corretíssimo, gente. A lesão está restrita ao grande lábio, ela está distante da linha média, ela tem 2 centímetros. A gente tem que fazer a pesquisa do linfonodo sentinela aí para ela e retirar só essa lesão, só do lado direito. Alternativa C, hemivulvectomia e linfadenectomia inguinocrural bilateral. Gente, não. O tumor, primeiro, que está fora da linha média, né? Não justifica, ali ele tá na região ignocrural, não justifica a gente investigar o outro lado, tá bom? A gente investiga o outro lado quando ultrapassa a nossa linha média. E a alternativa D, vulvectomia e linfadenectomia radical. Isso é bilateral. Isso é extremamente radical. A gente vai estar reservado aí para tumores grandes, que ultrapassam a linha média, tumores mais agressivos, não é o caso da nossa paciente, tá bom? Então, a alternativa B de bola está corretíssima para o tratamento do câncer de vulva da nossa paciente. Bora lá para a questão 11 agora, saiu um pouco da onco, né? Vamos falar uma questão de endometriose. Uma mulher de 28 anos de idade, no Ligesta, referiu uma dismenorreia progressiva há 2 anos. Ela fez uma vídeo que identificou de fato os focos de endometriose dela, que estavam na camada serosa intestinal e no ligamento uterosacro dela, e no ovário direito, que foram feitos a ressecção dessas lesões. Ela refere vida sexual esporádica que pretende engravidar há um ano. E ele perguntava qual que era a melhor conduta pra gente diante dessa paciente. Pessoal, ela já operou a endometriose dela. A gente tem que agora o quê? Seguir com o tratamento clínico dela. Vamos relembrar aí que a endometriose, primeiro de tudo, é aquela tríade dos 4 Ds, né, que a gente fala. A dor pélvica, a dificuldade para engravidar, a dor para menstruar e a dor na relação, que são dismenorreia ou dispareunia.
O diagnóstico da nossa doença de endometriose é feito baseado, né, na nossa história clínica da nossa paciente, que a gente vai solicitar uma investigação com ultrassom transvaginal com preparo, uma ressonância com preparo intestinal, mas o padrão ouro é a gente fazer a videolaparoscopia e ver a lesão endometriótica ali para fazer a ressecção da lesão. Como que a gente trata as nossas pacientes? Gente, cada vez mais na endometriose a gente tem iniciado pelo tratamento clínico e tentado, né, fazer o controle da doença com tratamento clínico. Como que é esse tratamento clínico? Um bloqueio hormonal das pacientes. A gente pode fazer com anticoncepcional oral combinado, com DIU de levonorgestrel, com dienergeste para nosso paciente, né, um comprimido de progesterona isolado. Na maioria das vezes a gente vai tentar controlar clinicamente. Pacientes refratárias ao tratamento clínico tiveram um crescimento da lesão, ou então com endometriomas maiores aí do que 5 centímetros, lesão intestinal sintomática, com lesão de ureter, com infertilidade, muito sintomáticas, a gente vai pensar no nosso tratamento cirúrgico. Nossa paciente já foi tratada cirurgicamente, e ele quer dizer qual é a nossa próxima conduta. Pessoal, aqui ela não tinha desejo de engravidar nesse primeiro momento. Então, o ideal é a gente pensar num método contraceptivo para ela que já vai controlar a doença dela de endometriose e vai dar essa contracepção para ela. Então, vamos ver as nossas alternativas com relação a isso. Alternativa A dizia injeção de medroxiprogesterona, nossa famosa Depo-Provera. Gente, pela redução da densidade mineral óssea provocada pelo uso prolongado da Depo-Provera, cada vez menos a gente utiliza esse método contraceptivo e prefere a utilização de outros métodos, tá bom? Então, ele não é o melhor método para essa paciente, o ideal para ela, tá? Alternativa B, pílula combinada. Correto, gente, a gente fazer a anticoncepção dela e ainda fazer o bloqueio dela hormonal para tratar a endometriose dela, fazer o controle clínico. Ela operou, mas é uma doença crônica. A gente tem que continuar aí esse bloqueio hormonal para melhorar a sintomatologia dela, tá? Alternativa C, implante intramuscular de gestrinona. Extremamente polêmico, né? O implante, aquele chip da beleza. Gente, não é recomendado pelas sociedades, né? Até pouco tempo atrás era proibido pela Anvisa. Hoje em dia, esses implantes aí estão, em alguns casos, estão podendo aí, a Anvisa fez o relatório, né? Para tratamento de reposições hormonais pode, mas a gestrinona não vai entrar aí para tratamento de endometriose. E por que é extremamente controverso, gente? Pelos efeitos a longo prazo da medicação e pelos efeitos colaterais, tá? Não é padrão de utilização dessa medicação, nenhum protocolo de endometriose aí que a gente tem, tá bom? Mais atualizado. E a alternativa D, uso de preservativo. Uso de preservativo aí pra gente pensar na anticoncepção já é um pouco, né, difícil, por causa que a gente sabe que o uso real é muito diferente do uso ideal. E além disso, a nossa paciente tem endometriose, já vamos aproveitar, fazer o tratamento da doença dela e a anticoncepção dela. Então, a alternativa B de bola está corretíssima aí, que foi a resposta nossa e da banca também. Questão 12 agora, uma questão indo lá para mastologia. Trazia uma paciente de 41 anos com câncer de mama luminal B, que foi submetida a uma quadranté com biópsia do linfonodo sentinela. O resultado da cirurgia veio um câncer de 2,1 centímetros, com margem livre, aí de meio milímetro, né? 2 linfonodos comprometidos com macrometástases, que foram os linfonodos sentinelas, e ele pergunta qual que era a conduta mais adequada. Gente, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar como que a gente faz o tratamento adjuvante no câncer de mama, né? O câncer de mama invasivo, diferente do CDIS, eles até colocaram a margem aí justamente para confundir a gente com o CDIS, né? Quando a gente fala de câncer de mama invasivo, quando a gente tem qualquer margem negativa é considerado o suficiente. Então, esse meio milímetro é considerado suficiente, tá bom? Fora isso, a gente tinha que saber que diversos estudos mostram que a linfadenectomia axilar não melhora o desfecho quando a gente tem cerca de 1 ou 2 linfonodos comprometidos, quando a paciente já vai para radioterapia, tá bom? Então, esse aí era uma grande questão que o examinador colocou justamente para confundir a gente, e
a gente sabe que essa paciente não vai precisar de uma nova cirurgia, tá? Por conta disso, a margem dela tá livre e ela tinha exatamente 2 linfonodos comprometidos. O que ela tem que fazer então, gente? Ela fez uma cirurgia conservadora, uma quadrantectomia. Toda cirurgia conservadora, a gente necessita da radioterapia depois. Todas as pacientes que fazem cirurgia conservadora, em medicina é raro, a gente fala todas, né? Mas nesse caso, todas as pacientes submetidas à cirurgia conservadora para câncer de mama têm que ser encaminhadas para a radioterapia, tá bom? Então, essa paciente vai ganhar radioterapia adjuvante e vai ganhar terapia sistêmica adjuvante também, né? Ela tem um luminal B, aí, no mínimo, ela vai ganhar uma hormonioterapia. Ele não falou nada do HER2 dela, né? Mas ela vai ganhar, no mínimo, aí, uma hormonioterapia, tá bom? Então, vamos lá ver as alternativas, né? Alternativa A, tratamento adjuvante, corretíssimo. Cirurgia conservadora, ela tem que passar por radioterapia e a cirurgia foi de sucesso. Teve margens livres e tiveram até 2 linfonodos comprometidos, então ela já vai para o próximo passo do tratamento, que é a adjuvância. Alternativa B, ampliação da margem cirúrgica lateral. Não, como a gente viu, a margem, qualquer margem em carcinoma invasor de mama, qualquer margem livre, qualquer valor, é considerado bem tratado, justamente porque o paciente vai para a rádio depois, tá? Linfadenectomia axilar. Não, gente, até 2 linfonodos comprometidos, essa paciente está livre da linfadenectomia axilar justamente pela morbidade e por ela já ser encaminhada à radioterapia. E a alternativa D, ampliação da margem cirúrgica e linfadenectomia axilar, incorreta porque a margem está livre e ela só teve até 2 linfonodos comprometidos, então ela pode ir para o próximo passo do tratamento, que é o tratamento adjuvante, aí com a rádio, com a hormonioterapia, aí no mínimo, né, sendo um luminal B puro. Alternativa A, corretíssima. Mais uma questão de oncogineco agora, voltando para onco, né? Uma mulher de 54 anos de idade, com SEC de colo uterino 3C1, foi submetida à radioquimioterapia há 1 ano. Refere que saída de sangue e urina pela vagina, além de um emagrecimento há 30 dias. Ao exame ginecológico, ela tinha uma vagina encurtada, possivelmente aí pela radioterapia, né? Dá uma estenose importante vaginal, encurtamento. E uma fístula de cerca de 1,5 centímetros na parede vaginal anterior, com amplo acesso à bexiga. No fundo vaginal, dava para ver essa lesão friável de aspecto cerebroide de 1 centímetro, que revelou que era um SEC mesmo, era a recidiva da doença. Fora isso, ela foi submetida a um PET scan que mostrou esse hipermetabolismo glicolítico sugestivo de neoplasia, aí um SUV máximo bem alto de 17, sendo compatível com uma neoplasia maligna, né? Um câncer de colo de útero, e não tinha nenhuma linfonodomegalia, não teve mais nenhuma captação no PET-CT dela. Apresentava performance oncológica pelo status de Karnofsky, 90%, e uma ECOG 0, paciente ótima, sem comprometimento pela doença, né? Vamos lembrar aí que o 90 é paciente que convive bem com a doença e o ECOG 0 também, paciente independente para suas atividades, ou seja, paciente em ótimo estado de saúde, apesar da doença oncológica, né? Isso é muito importante para a gente saber por quê. A gente está diante de uma recidiva de câncer de colo, pessoal. Recidiva de câncer de colo de útero, quando a gente tem uma doença central, né, que é o caso do nosso paciente, a gente só tem a doença ali na nossa vagina, né, ali no colo, na nossa vagina, sem acometimento linfonodal. Uma das belíssimas indicações de PET-CT é justamente essa, na recidiva de câncer de colo, para a gente planejar terapeuticamente essa paciente, o tratamento ideal para ela, tá bom? Só captou ali o tumor na região mesmo de colo e vagina, sendo excelente aí, porque essa paciente vai para uma mesenterização pélvica, tá bom? Recidiva de câncer de colo, gente, é muito chato, muito triste também, porque sobram poucas opções pra gente, né? Essa paciente já fez a quimio-radioterapia, que era o tratamento ideal para ela. Quando ela recidiva, a gente já tem que pensar na exenteração pélvica para ela, que é a opção cirúrgica radical aí, né?
como falei para vocês, tem alguns critérios para a gente indicar a exenteração pélvica, mas é a chance de cura da nossa paciente, tá bom? Isso é importante de vocês saberem. A exenteração pélvica, e ela pode ser total, né, quando a gente mexe nos compartimentos anterior e posterior, e pode ser só anterior, como é o caso da nossa paciente, porque envolve aí a bexiga também, as partes anteriores, tá? É uma cirurgia extremamente mórbida para a paciente, altíssima morbidade, tá? Mas como falei para vocês, é a chance de cura dela. E por que é importante saber que ela é extremamente mórbida? Porque a gente tem que saber como que está o status físico da nossa paciente, como está a saúde dela, apesar do câncer, como que tá. A gente não pode indicar para qualquer uma. Essa paciente tem que aguentar essa cirurgia, né? Esse tratamento extremamente agressivo. Então, a nossa paciente, ele colocou ali que ela estava ígida, né? Um ECOG 0. Ela estava aí executando bem as suas atividades diárias, apesar da doença oncológica, convivendo bem com ela, justamente para a gente saber que a gente poderia indicar a exenteração para ela, tá? Como falei para vocês, é a chance de cura dela. Não pode ir para exenteração, tem linfonodos espalhados, é uma doença já mais sistêmica, né? Uma recidiva mais sistêmica. Ela pode ir para uma reexposição à rádio, fazer novos ciclos de quimioterapia, mas as chances de cura ficam extremamente reduzidas, tá? A exenteração são as maiores chances de cura mesmo numa recidiva de câncer de colo. Então, vamos lá ver nossas alternativas. Alternativa A, colpectomia distal e correção da fístula vésico-vaginal. Gente, a gente até poderia fazer uma correção da fístula paliativa, por exemplo, se ela não tivesse indicação de exenteração. No entanto, fazer só a colpectomia não é tratamento para essa doença, tá bom? Recidiva de câncer de colo, o tratamento seguinte é a gente fazer uma exenteração pélvica aí, ainda mais o dela que já tem um acometimento da bexiga aí pela invasão do tumor também. Alternativa B, nefrostomia bilateral, colpectomia distal. Colpectomia a gente já viu que a gente não pode, tá? E a nefrostomia bilateral, gente, é quando a gente tem uma obstrução do ureter, tá? Para paciente ali que tem um acometimento da parede pélvica, né? Uma hidronefrose. Não para paciente que tem um acometimento da bexiga. Então, alternativa B, não. Alternativa C, exenteração pélvica anterior com derivação urinária. Corretíssimo, né, gente? A gente vai fazer essa exenteração pélvica anterior, já que a nossa paciente tem uma doença central, não tem acometimento linfonodal e um bom status aí de saúde, apesar da doença oncológica. E a derivação urinária para a correção dessa fístula aí também, né? E também por a gente fazer a exenteração anterior, vai bexiga junto. O que seria uma derivação urinária, por exemplo? Um Bricker para essa paciente, tá bom? Ela tem aí uma anel bexiga. Então, alternativa C, corretíssima. É o tratamento de escolha para esse paciente. E a alternativa D, esterectomia abdominal intrafacial e nefrostomia bilateral. Já vimos que a nefrostomia bilateral não podemos. A esterectomia por si só não vai resolver o problema da nossa paciente. A gente precisa retirar todo esse tumor com margens livres. Um tumor que recidivou centralmente, já está ali acometimento da bexiga. Só uma esterectomia não vai resolver. É uma exenteração pélvica anterior, o tratamento dela. Alternativa C de casa, corretíssima pela banca e pela gente também. Questão 27 agora. Uma gestante de 8 semanas que vinha com náuseas e vômitos aí, até episódio de desmaio, taquicardia, ou seja, uma repercussão importante dessas náuseas e vômitos. Negava doenças prévias, tá bom? Teve perda ponderal aí de 6% do peso já. E estava em estado geral prostrada. E apresentava aí uma PA 9/6, uma frequência cardíaca de 98. E nos exames laboratoriais apresentava um TSH suprimido e um T4 livre normal. E ele pergunta pra gente qual a conduta mais adequada. Gente, alterações de TSH na gestação, mas falando aí principalmente das alterações de supressão do TSH, né? A gente tem que pensar primeiro aí no hipertiroidismo, né? Como que a gente vai investigar, né? Quando a gente tem o TSH diminuído, a gente tem que ver como que tá o nosso T4 livre. Quando o T4 livre está normal, principalmente se for no primeiro trimestre, que é o caso da nossa paciente, a gente vai pensar aí naquela tireotoxicose transitória gestacional, que as pacientes podem ter, tá bom? E daí,
o que a gente vai fazer para elas? Se ela tiver alteração de frequência cardíaca, só controlar a frequência cardíaca dela com propanolol. Se ela não tiver mais nada, a gente vai só tratar aí as outras sintomatologias dela e não vai tratar esse TSH suprimido, tá bom? Se ela tiver o TSH suprimido e o T4 livre aumentado, aí sim a gente vai pensar num diagnóstico de um hipertiroidismo clínico e a gente vai pensar um tratamento para ela, tá? Isso no primeiro trimestre. Se for no segundo trimestre, gente, se ela tem um TSH diminuído, apesar de um T4 livre normal, a gente vai pensar mais numa doença de Graves. Por que isso muda, né, gente? Por causa que a gente tem que lembrar que tem aquela fração do beta-HCG que é muito semelhante ao TSH e acaba se ligando ao receptor e dando essa tirotoxicose tóxica aí, tá bom? Então, dando essa supressão do TSH, na verdade, né? Justamente pela similaridade aí do beta-HCG. Então, o que a gente sabe? Que a nossa paciente tinha o TSH suprimido e o T4 livre normal no primeiro trimestre. O que a gente tem que fazer para ela? Se a frequência cardíaca dela tá normal? Nada. A gente não vai entrar com dose de droga antitiroidiana para ela, tá bom? Só que ela tinha um monte de sintoma aí sugestivos até de uma hiperêmese gravídica, né? Ela tinha vômitos importantes, perda ponderal importante, desidratada. A gente tem que controlar essa náusea e vômitos dela aí com Dramin, né? Sobretudo, uma hidratação e fracionamento da dieta. Então, vamos lá ver as nossas alternativas. Alternativa A, propiltiracil, diminuidrato, hidratação endovenosa e fracionamento da dieta. Gente, a gente não tem indicação de entrar com medicamento para tratar hipertiroidismo se o T4 livre dela está normal no primeiro trimestre, tá bom? Então, a alternativa A é errada. B, metimazol, meclozina, hidratação ureia e fracionamento da dieta. De novo, não é recomendado a gente utilizar drogas antitiroidianas com T4 livre normal, tá? Alternativa C, de novo, traz o propiltiracil, né? E não é recomendado, a gente já sabe. E alternativa D, a gente só tratar a náusea dela, hidratar ela, porque está desidratada, e fracionar a nossa dieta. Justamente, gente. E como eu falei, se a frequência cardíaca dela estivesse aumentada, o máximo que a gente podia acrescentar aí é o propanolol. Normalmente, isso é uma crise tirotóxica transitória, né? A paciente passou ali do primeiro trimestre, ela melhora espontaneamente aí, justamente pela regulação aí dos hormônios. Então, nada a se fazer para essa paciente no momento, a não ser tratar a náusea e vômito dela e hidratar ela, justamente por ela estar desidratada, tá bom? Então, a alternativa D de dado corretíssima para nossa questão. Questão 28 agora. Traz assim, uma gestante de 29 semanas que tinha redução da movimentação fetal. Apresentava um feto no percentil 1, ou seja, um restrito, né, pessoal? No Doppler, ele apresentava uma artéria umbilical com diástole zero, uma relação cérebro-placentária menor que o percentil 5 e o ducto venoso ali também com IP menor que o percentil 5 com o diástole presente. Apresentava na cardiotoque um short term variation de 2.9, baixíssimo, terrível. O obstetra já não gosta. E ele pergunta qual que é a nossa conduta mais adequada, além da gente fazer o corticoide, porque essa paciente tem 29 semanas e tem uma diástole zero aí, e é um restrito e todos esses comemorativos. Então, vamos lá, né, pessoal? O que a gente tem que lembrar? Primeiro de tudo, que ele trouxe uma cardiotoque computadorizada pra gente, né? O Short Term Variation é aquela notinha que o computador mesmo dá pelos parâmetros da nossa cardiotocografia, né? A cardiotocografia computadorizada é utilizada mais para fetos aí que não fazem a cardiotocografia convencional a partir de 32 semanas, né? Então, normalmente a gente deixa para restritos, fetos com menos de 32 semanas, justamente porque essa nota é muito importante. Ela independe da frequência cardíaca fetal, tá bom? E ela é um ótimo parâmetro para a gente associar com a acidemia do nosso bebê, aquele feto que já não tá legal lá dentro, que vai ficar melhor aqui fora do que dentro da barriga da mãe, tá bom? Um Short Term Variation, um STV, menor do que 4, é um grande preditor de óbito fetal, tá bom? E de sofrimento fetal, justamente pela relação que ele tem com a acidemia fetal. Então, o que a gente tem também, né? Que a gente tinha um feto restrito aí, que já tinha uma diástole zero, né? Vocês lembram?
tinha alteração de ducto venoso e de relação cérebro-placentária também, né? Esse feto aí, ele já tá na viabilidade, né? E o que a gente tem que fazer para ele, então? Gente, um feto viável com um short term, que tá dizendo pra gente que é um sofrimento fetal aí grave, provavelmente já um feto mais acidótico, né? Que pode correr o risco de um óbito fetal. Com uma diástole 0. O que a gente tem que fazer, gente? Resolver essa gestação. Não dá pra gente ficar olhando esse bebê, repetir esse exame daqui a pouco. Lembrando que a cardiotocografia é o primeiro parâmetro a se alterar do perfil biofísico fetal, né? Então, a cardiotografia que já não tá legal, já mostra que talvez, se a gente repetisse um perfil biofísico fetal à tarde, talvez esse feto já não tivesse mais tão legal, além da alteração de Doppler, a gente tivesse outras alterações ultrassonográficas aí, certo? E um feto que não tá legal lá dentro, já tá sofrendo, a gente já sabe que tá num sofrimento fetal. Qual a via de parto que a gente vai pensar para resolver essa gestação? Obviamente, parto cesárea, né? Lembrando que o trabalho de parto é extremamente estressante para o bebê também. Já é demanda de muita reserva fetal. Esse bebê já não tem reserva nenhuma, ele já mostrou isso pra gente. A resolução da gestação para ele tem que ser com parto cesárea, tá bom? Então, lembrando aí que ele tem uma diástole 0. Alteração de cardiotocografia aí pra gente é um restrito no percent 1. Além disso, gente, abaixo de 32 semanas, a gente tem que fazer sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, tá bom? Então, além do corticoide, o ideal é a gente fazer sulfato de magnésio por pelo menos 4 horas antes do parto, tá bom? E o parto via cesárea. Inclusive, aqui a gente até colocou a tabelinha para vocês aí dos estágios, né, de restrição de crescimento fetal e alterações. E que vocês podem ver que quando a gente já tem uma artéria umbilical e com diástole 0, a indicação já é de cesárea direto, tá bom? Então, vamos lá ver nossas alternativas. Alternativa A, sulfato de magnésio, corretíssimo. A gente tem que fazer neuroproteção com monitorização da vitalidade e indução de parto. Não, gente, tem que ser a via mais rápida. Esse feto já mostrou que ele não tem reserva nenhuma para aguentar um trabalho de parto, tá bom? Então, a alternativa A é errada. B, repetir o Doppler e a cardiotografia a cada 48 horas. Gente, pelo amor de Deus, esse short term está dizendo que o bebê está sofrendo, que ele está com risco de acidemia. Gente, não pode esperar 2 dias para repetir os exames, tá bom? Alternativa B, erradíssima. Alternativa C, sulfato de magnésio, monitorização da vitalidade e parto cesárea. Corretíssimo. A gente tem que resolver essa gestação, fazer a neuroproteção fetal. E, enquanto faz a neuroproteção pelo menos 4 horas, aí, a gente faz essa monitorização da vitalidade do bebê. E D, perfil biofísico fetal, associado a um Doppler em 7 dias. Pelo amor de Deus, isso vai ser um óbito fetal de forma alguma, né? Um bebê que está mostrando, de novo, um short term abaixo de 4, risco de acidemia, que já tem uma diástole 0, um percent 1, já está na viabilidade, esse bebê tem que nascer. Tá bom? Então, a alternativa C de casa, corretíssima para a nossa questão. Veja só a questão 16. Nós temos uma paciente primigesta de 29 anos de idade que tem uma gestação gemelar monocoriônica e diamniótica. Ela está com 24 semanas e 3 dias de gravidez, fez uma ultrassonografia que observou um maior bolsão vertical de líquido amniótico de 10 centímetros, ou seja, 100 milímetros. E o outro bebê, 15 milímetros, sem outras alterações. Ele quer saber qual a conduta mais adequada. Pessoal, antes da conduta, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui diante de quê? De uma síndrome de transfusão feto-fetal. Nessa condição, nós temos um cenário da presença de anastomoses arteriovenosas calibrosas, em que há um desbalanço de fluxo sanguíneo de um feto para outro, de modo que o feto doador ele vai mandar mais sangue para aquele receptor. Ele vai ficando, então, menor, ele vai ter uma tendência ao oligoâmnio, enquanto o receptor tem um polidrâmnio. Inclusive isso, quando tem um polidrâmnio do receptor associado a um oligoâmnio do doador, nós fechamos o diagnóstico de síndrome de transfusão feto-fetal, isso inclusive é o estágio 1. No estágio 2, aquele doador ele fica com a bexiga não visível, ok?
Estágio 3, eu tenho alteração de Doppler, então artéria umbilical, com diástole 0 ou diástole reversa. No estágio 4, eu tenho hidropsia fetal de um dos dois ou dos dois fetos. E no estágio 5, um óbito de um ou dos dois fetos. Quando eu estou diante de uma síndrome de transfusão feto-fetal, estágios 2, 3 e 4, a conduta padronizada é a ablação a laser das anastomoses vasculares, ok? É assim que a gente tem que pensar. Na nossa paciente, nós temos aqui um polidrâmino desse feto, veja, o maior bolsão de 10 centímetros, 100 milímetros, e oligoâmino do outro, o maior bolsão de 15 milímetros, ou seja, 1,5. Sem outras alterações. Se ele me diz que não há outras alterações, eu não posso pensar que existe alteração de Doppler, tampouco alteração da bexiga. Desse modo, eu estou diante de uma síndrome de transfusão feto-fetal estágio 1, cuja conduta é exatamente como ele falou, controle ultrassonográfico semanal. Eu não preciso tomar nenhuma outra medida adicional, apenas ficar muito de olho, afinal de contas, essa doença pode evoluir e piorar, tá bom? Resposta aqui, letra A. Questão 17. Eu tenho uma mulher de 38 anos de idade, tercigesta, nulípara. Ela nega comorbidades e refere em desejo gestacional. A primeira gravidez dela, olha só, ela teve um óbito fetal com 14 semanas por uma malformação cardíaca. A segunda e terceira gravidezes, ela teve gestações anembrionadas. A pesquisa de trombofilias mostrou o seguinte: anticardiolipina IgG e IgM com títulos baixos e ausência do anticoagulante lúpico. Ela tem ainda uma mutação em homozigose do gene da metileno tetraiodo folatorredutase e também aqui do PAI1. E ele quer saber o que você vai fazer com esta paciente. Pessoal, é o seguinte, abortamento de repetição, tá? A gente precisa entender que, de cara, mais uma das coisas da obstetrícia em que a gente não tem um grande consenso na literatura sobre o seu diagnóstico. Quando a gente pensa em abortamento de repetição, classicamente se fala 3 perdas gestacionais subsequentes, recorrentes. Ela até teve ali 3 perdas gestacionais recorrentes. Ok. Quais são os exames de investigação em casos de abortamento de repetição? A gente pode fazer uma avaliação anatômica com ultrassonografia transvaginal esterossalpingo ou uma ultrassonografia transvaginal 3D. Essas são as duas possibilidades ideais, assim, inicialmente. Uma glicemia de jejum, uma avaliação da tireoide. A gente pode considerar a investigação de SAF e também cariótipo do casal. Quando a gente pensa em SAF, a gente tem que ter, isso aqui, na investigação por SAF, a gente tem que, né, considerar se tem ou não algum critério para SAF para a gente ir atrás. Para a gente diagnosticar SAF, a gente precisa de um critério laboratorial associado a um critério clínico. E aqui eu separei apenas os critérios clínicos obstétricos, que seriam o quê? 3 perdas gestacionais inexplicadas precoces antes de 10 semanas de gravidez, sem uma causa subjacente, ou seja, sem nenhum tipo de alteração anatômica desse feto. Eu posso até ter um óbito também de um feto morfologicamente normal, com 10 semanas ou mais de gravidez. Ou ainda, um parto prematuro até 34 semanas, um paciente com pré-eclâmpsia. Veja que a nossa paciente da questão, ela teve 3 perdas gestacionais, porém, uma delas foi de um feto cardiopata. Ele disse isso para mim no enunciado. Os outros foram gestações não evolutivas. Então, eu não tenho critério obstétrico para SAF. Além disso, eu preciso dos critérios laboratoriais, como anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína 1 e o anticoagulante lúpico, que devem se manter positivos após 12 semanas. Então, doso agora, espero 12 semanas e doso de novo depois, tá bom? Veja que a nossa paciente não tem critério obstétrico, tampouco critério laboratorial, porque ela tem até anticardiolipina positiva, mas em títulos baixos, e a gente precisa de altos títulos. E essa mutação aqui, Gelson, da metileno tetraiodo folatorredutase, do PAI1, gente, não está indicada a pesquisa de mutações da metileno nem da PAI1, porque a gente sabe que elas não são trombofilias por si só, tampouco o tratamento ou tromboprofilaxia nesses contextos não diminui efeitos deletérios gestacionais. Então não adianta eu prescrever enoxaparina, heparina de baixo peso molecular na presença dessas condições, tá bom? Não faz sentido, não muda desfecho obstétrico. Por isso que a melhor resposta aqui é só o ácido fólico, tá bom? Enoxaparina 40 mg estaria indicado se eu tivesse uma trombofilia de alto risco. Ela não tem. Aspirina com enoxa seria uma indicação se a paciente tivesse tido SAF, por exemplo, sem evento tromboembólico de fato. Então, beleza, a gente poderia pensar nessa dosagem, mas não é o caso. C fala de prednisona. Gente, eu não tenho nenhuma doença para indicar prednisona aqui. Mas essa paciente, ela precisa fazer uso de ácido fólico. 600 microgramas. Ah, tem que ser 600? Cara, a dose padrão seria de 400 a 800 microgramas. A gente sabe que o ácido fólico, inclusive, ele participa ali da mesma via metabólica que a metileno faz, que é na transformação da cisteína, da metionina em cisteína.
Porque a homocisteína é um intermediário ali. Então, quando eu tenho mutação da metileno, eu posso ter um acúmulo ali de homocisteína, o que poderia, talvez, causar uma trombose. É por isso que o pessoal fica pesquisando e tratando com medo desse acúmulo de homocisteína em decorrência da mutação da metileno. Só que outras enzimas também fazem parte dessa via metabólica, como, por exemplo, o ácido fólico. Então, não preciso fazer nada mais. Apenas siga o pré-natal, prescrever ácido fólico para minha paciente. Resposta, letra D de dado. Veja a questão 18. Aqui eu tenho uma gemeligesta de 26 semanas. Ela tem uma gestação monocoriônica e diamniótica. E veja, eu tenho um feto cefálico com peso 35, maior bolsão de 9 centímetros, um duplo umbilical normal. Já o feto 2, ele está com o quê? Restrição do crescimento. Vejam, peso fetal menor do que o percentil 1, maior bolsão de 1 centímetro e bexiga não visualizada. O Doppler mostra uma artéria umbilical com diástole 0 e o índice de pulsatilidade com aqui maior do que o P95. Não há sinais de hidropsia, ele quer saber qual a conduta. Gente, mais uma vez, nós estamos diante de uma síndrome de transfusão feto-fetal. E sim, nós temos uma associação de condições aqui. Nós temos uma síndrome de transfusão feto-fetal e também uma restrição de crescimento fetal seletiva. Porém, o que mais nos preocupa não é a restrição de crescimento, e sim a síndrome de transfusão feto-fetal. Porque, veja, na síndrome de transfusão feto-fetal, em decorrência dessas anastomoses arteriovenosas desbalanceadas, aquele feto doador pode e muito provavelmente vai ficar menor, porque ele recebe menos sangue do que o receptor. No caso em tela, eu tenho um feto que, além de pequeno, já tem uma bexiga não visualizada, tá bom? Veja, uma bexiga não visualizada. E aqui tem ainda uma diástole 0 fixa da artéria umbilical. Então, eu tenho um feto que está o quê? No estágio 3, tá bom? Gelson, e esse ducto venoso? Gente, o ducto venoso ele pode se alterar em algumas condições. Ele pode se alterar tanto por conta de uma sobrecarga volêmica, tanto por um cenário de risco de acidemia fetal. Tá bom? Uma insuficiência placentária muito significativa. E ele pergunta qual a conduta mais apropriada. Será que eu vou internar a paciente? Será que eu vou fazer o parto agora? O que eu tenho que fazer nesse caso? A gente pode, nos cenários de síndrome de transfusão feto-fetal estágio 3, fazer a ablação a laser. Essa ablação a laser está indicada nos estágios 2, 3 e 4. Ah, mas o ducto é alterado. Cara, você vai fazer. Tá bom? Por que você vai fazer? No momento que a gente faz a ablação a laser, a gente secciona essas anastomoses, o meu intuito é resolver o problema. Na hora que a gente faz essa dicorionização cirúrgica, a gente faz essa ablação a laser, eu consigo e poderei, dessa forma, acabar com esse influxo de sangue desproporcional para esses fetos e aí tentar reverter os efeitos deletérios da síndrome de transfusão feto-fetal. A gente sabe que muitas vezes isso não vai ser suficiente, inclusive um dos fetos pode evoluir a óbito. É verdade, isso pode acontecer. Porém, aquele outro feto que estava melhor, ele pode sobreviver. Se eu não fizer nada, a chance dos dois bebês morrerem é muito alta. E se eu fizer um parto agora nessa gestação? Cara, o risco da prematuridade aqui é absurdo, tá bom? Então, está indicado o laser ablativo. Porque quando eu faço laser ablativo, eu corrijo o problema e eu posso também dar tempo e chance para esses bebês se recuperarem. Tá bom? Então, a gente pode sim fazer a ablação a laser. A letra A fala em amniorredução. A gente só vai fazer a amniodrenagem em casos de muito desconforto materno, em casos em que a mãe realmente está muito desconfortável, para tratamento paliativo materno, tá bom? Mas isso não vai mudar o desfecho. Letra B, córticoterapia, sulfato e parto cesáreo. Gente, para eu fazer córticoterapia, sulfato, pensa, eu vou demorar pelo menos 2 dias. São 2 dias em que eu já poderia ter feito laser ablativo. A gente até pode considerar, às vezes, cara, faz o corticoide e faz o laser, porque muitas vezes essa paciente pode entrar em trabalho de parto, eventualmente esses bebês podem sofrer depois. Ok, a gente pode até considerar a corticoterapia. Mas a melhor conduta não é fazer o parto agora. Tá bom? A melhor conduta é fazer laser. Letra D, cesárea imediata, não. Se a gente for fazer cesárea imediata, a gente vai ter muitos riscos ali associados a essa prematuridade. A gente pode tentar tratar ainda essa paciente, ok? Então a gente faz o laser, torce para melhorar, e aí se mesmo com o laser esse bebê continuar muito alterado, a gente pode tentar, às vezes, fazer uma antecipação terapêutica do parto, mas muitas outras, e aí vai variar de instituição para instituição, tá? Mas às vezes, inclusive, a gente opta pelo feto que está melhor. Então, aquele feto, em vez de nascerem 2 bebês prematuros de 26 semanas, às vezes a conduta obstétrica é, cara, eu vou dar prioridade para aquele bebê que tem mais chance de sobreviver, porque é melhor
né, do ponto de vista médico, assim, que eu dê mais tempo para esse bebê que vai crescer, se desenvolver e ter mais chance de sobreviver depois. Porque a prematuridade extrema aqui com 26 semanas, cara, é muito grave, tá bom? Então é por isso que a resposta é a letra C mesmo. Questão 19. Nós temos uma parturiente de 40 semanas, primigesta, está sob analgesia peridural e apresentou a rotura espontânea das membranas a 1 hora, ali com saída de líquido meconial fluido. O toque vaginal demonstra uma dilatação total, um feto está com cabeça fletida em occipito direita transverso, a altura em mais 3 de Deli. Então, assim, tá para nascer, falta só o quê? Rodar um pouquinho. A cardiotoco mostra uma categoria 3. Opa, tem que nascer. Sofrimento fetal agudo. E aqui indicaram o quê? Um fósforo de Killian perfeito. Mas ele quer saber como deve ser manuseado, qual é a colher que você vai alocar primeiro. Pessoal, já digo para vocês que essa questão vale recurso. A gente já vai escrever o recurso para vocês para mudar o gabarito. Mas vem entender o porquê. Aqui eu trago, inclusive, a imagem, o texto que é tirado do artigo que foi publicado lá em 1988, explicando como que loca fósforo em variedade por variedade. O que que a gente tem na técnica de locação do fósforo de Killian em apresentações occipito direitas transversas? O passo a passo é igual. A única coisa que muda é que as colheres elas vão ser invertidas. Veja só, a primeira colher que eu vou colocar será a colher anterior. Eu vou fazer uma alocação indireta. Eu loco aqui na linha do equador, faço, guio protegendo com a minha mão, aí trago até aqui pela manobra de Le Chapelle, eu passo pela face do feto e chego até a região biparietal, onde tem que ficar. Que colher é essa que eu coloco primeiro? Pensa, eu estou em occipito direito transverso. Então a primeira colher vai ser a colher que está na minha mão esquerda, é a colher anterior empunhada pela mão esquerda. E a segunda colher é a alocação pela técnica direta. Às vezes, quando impacta aqui na região do promontório, em região do sacro, a gente até pode vir uma região mais lateral e trazer para cá. Mas é uma alocação que tem que ser tentada primeiro, a direta. Então, eles trouxeram como gabarito da questão colher anterior empunhada pela mão direita. Isso nem é possível de ser feito. É na occipito direita transversa. Se você testar aí com sua mão, não tem como colocar com a mão direita a colher anterior. A colher anterior está na mão esquerda. Então, a melhor resposta, ou melhor, a resposta correta mesmo para essa questão é a letra A. Então, é uma questão que cabe recurso. A gente também já escreveu, pedindo aqui a troca do gabarito da letra D para a letra A. Questão 19, cabe recurso aqui para você. Questão 20. Nós temos uma gestante de 11 semanas, aqui secundigesta e primípara, ígida, que apresenta a sorologia de citomegalovírus aqui, GG reagente e IgM reagente. Foi feita uma avidez para IgG que mostrou um resultado de 25%, ou seja, uma baixa avidez, portanto, uma infecção aguda nessa gravidez. E ele quer saber o que a gente vai fazer. Pessoal, quando a gente fala em citomegalovírus na gravidez, a gente sabe que é um diagnóstico e condutas um pouco difíceis de serem tomadas porque não tem grandes protocolos padronizando as condutas. O Ministério da Saúde, inclusive, não tem protocolo muito bem definido, até porque o tratamento é muito caro e carece ainda de estudos reforçando melhor dose e tudo mais. Mas vamos para o que a gente tem. O citomegalovírus é uma infecção que pode causar diversas repercussões nesse feto, como surdez neurosensorial, calcificações cranianas, déficit intelectual, sobretudo se ela acontece no primeiro trimestre. Não existe uma indicação clara de rastreamento universal na população. A gente pode, a depender dos protocolos institucionais, implementar esse rastreamento para populações de alto risco, como, por exemplo, mulheres que dão aulas para crianças, que têm contato com muita criança, ou profissionais de saúde, tá bom? O diagnóstico é feito de forma muito parecida com a toxoplasmose, né, pela sorologia, teste de avidez, e a gente já entendeu que a paciente de fato tem CMV nessa gravidez, e o tratamento mais aceito hoje em dia é a utilização do valaciclovir, que é um antiviral muito promissor, mas ainda carece em estudos mostrando como que deve ser essa administração, por quanto tempo e tudo mais. Essa medicação tem como efeito tanto a prevenção da transmissão vertical, como também o tratamento de citomegalo na gravidez. Então aqui a melhor resposta é a letra B de bola mesmo, tá? Fazer o valaciclovir e tudo mais. E mais pra frente, a gente faz uma amniocentese para quê? Para confirmar se houve transmissão vertical desse vírus ou não. A letra A fala em espiramicina, errado. A espiramicina é uma medicação que evita a transmissão vertical nos casos de toxoplasmose. C, repetir a sorologia e avidez? Não, eu já tenho a sorologia que é compatível com uma infecção aguda e uma avidez mostrando, que sugere, né? Será que é uma infecção aguda ou não? Mas tem uma avidez mostrando que é uma baixa avidez para IgG, ou seja, uma infecção que aconteceu nesta gestação. Letra D fala de fazer a amniocentese e só depois fazer valaciclovir?
Errado, porque o valaciclovir também é útil para prevenção da transmissão vertical e não apenas para tratamento. Se fosse uma medicação apenas para tratamento, beleza, a letra D estaria certa, porque se a paciente teve uma transmissão vertical, aí eu trataria. Mas a valaciclovir também serve para prevenção dessa transmissão. É por isso que a resposta é a letra B. Questão 21. Aqui eu tenho uma gestante de 28 semanas, 22 anos de idade, tercigesta, nulípara e é adotada. Então ela não conhece os antecedentes familiares dela. Ela está na primeira gravidez, ou melhor, na primeira gravidez, perdão, ela teve um abortamento espontâneo com 8 semanas. E ela disse que ela teve uma infecção por sífilis naquele período. Ok. Na segunda gravidez, ela teve um abortamento espontâneo também ali no inicial, né, com 6 semanas, por uma causa desconhecida. Ela tem 1,60 de altura, 62 quilos, pressão normal. Foi feita a pesquisa de trombofilias em outros serviços. Para quê? Ninguém sabe, mas pesquisaram. E ela tinha anticardiolipina, IgG e IgM, anticoagulante lúpico, tudo negativo. Mas ela tem fator 5 de Leiden com mutação em homozigose. E tem ausência da mutação aqui 2021-0A e da proteína C e S. Tá bom. Qual que é a conduta? O que a gente faz com uma paciente com trombofilia? O que eu faço nessa gravidez? É o seguinte, pessoal. Quando eu estou falando de trombofilia na gravidez, a gente precisa, na verdade, saber quando é que eu vou investigar o cenário de trombose, trombofilia, quando é que a gente investiga. Então, sempre que eu tiver uma paciente que teve uma trombose não provocada muito cedo, ou tromboses de repetição, a gente investiga a trombofilia. Pacientes que tiveram uma trombose em contextos de baixo risco, tipo, até teria um motivo, mas um motivo baixo. Por exemplo, uma mutação em heterozigose. Não sei, teve trombose em baixo risco. Ou ainda paciente que teve uma trombose em uso de estrogênio ou na gravidez. Pacientes com história familiar de tromboembolismo. Nesses casos, a gente tem a indicação de pesquisar as trombofilias de alto risco, que são essas: homozigose para fator de 5 de Leiden, a mutação da protrombina, deficiência de antitrombina e também, se as pacientes tiverem associação de trombofilias, essas seriam uma trombofilia de alto risco. Que outras trombofilias nós temos? Mutação da proteína C, mutação da proteína S, deficiências em heterozigose do fator 5 e também da protrombina, são trombofilias de baixo risco tromboembólico. Tendo dito isso, quando é que eu vou fazer uma tromboprofilaxia? Entenda, todas as vezes que eu tiver uma trombofilia de alto risco, como essas, sem antecedentes de tromboembolismo ou TEP, ou seja, a pessoa só tem a trombofilia, mas nunca trombosou, eu vou fazer na gravidez heparina de baixo peso molecular profilática. Agora, se além da trombofilia de alto risco, essa paciente teve trombose, eu vou fazer uma heparina de baixo peso molecular em doses terapêuticas, tá? Eu coloquei esse asterisco aqui apenas na SAF, porque a gente sabe que a SAF é um mundo à parte, a gente comentaria e colocaria ali uma S junto, etc. Mas, de um modo geral, essa é a conduta que a gente aplica. Se ela já teve trombose, eu vou fazer uma dose terapêutica. Se ela nunca teve trombose, eu vou fazer uma dose profilática. Então, para essa paciente que tem uma mutação do fator 5 em homozigose, ou seja, ela tem uma trombofilia de alto risco, mas ela não teve trombose anterior, eu vou fazer uma dose profilática, que é o que está contido na letra C. Enoxaparina, uma vez ao dia. Ah, Gelson, mas ela teve esses abortamentos e tudo mais. Não me interessa. Abortamento não é indicação de profilaxia tromboembólica. Tá bom? Não preciso fazer heparina de baixo peso molecular por um histórico de abortamento, exceto se fechar diagnóstico de SAF. Aí é outra coisa. Mas as outras trombofilias não, tá bom? É por isso que as outras alternativas estão erradas. A letra D de dado fala em meia elástica compressiva, e eu sei que algumas pessoas podem ter pensado, poxa, ela nunca teve trombose, será que ela tem que usar? A conduta estaria certa em meia elástica compressiva se ela tivesse uma trombofilia de baixo risco, como mutação da proteína C, mutação da proteína S, ou mutações em heterozigose do fator 5 de Leiden ou da protrombina. Como é homozigose, é uma trombofilia de alto risco, por isso que ela tem que receber anticoagulação aqui, tá bom? Resposta, letra C. Questão 22. Nós temos uma primípara de 28 anos que está no 4º período do parto normal, ou seja, lá no período de Greenberg já teve o parto, está em observação. Após 35 minutos de puerpério, foi identificada uma atonia uterina. Foram feitas medidas aqui de massagem, ocitocina, ácido tranexâmico e ergotamina para essa paciente. Além de soro morno 3 vezes. Então, ela fez as medidas iniciais. Foi identificada a causa, já fez ocito, ácido tranexâmico, ergotamina também para essa paciente. E soro, claro.
Apesar disso, ela persistiu agora com sangramento discreto, não é nada mais abundante, mas apesar, né, dessas medidas, além do sangramento discreto, ela tem, olha só, uma frequência cardíaca de 130 e uma pressão arterial de 70/50. Então, é uma paciente chocada. E aqui ele quer saber qual é o índice de choque e a conduta imediata mais adequada. Veja, quando a gente fala em hemorragia pós-parto, a gente tem que lembrar que é todo aquele sangramento de pelo menos 500 ml no pós-parto vaginal ou 1 litro na cesárea, mas principalmente eu gosto de pensar assim, qualquer sangramento, pessoal, que leve a instabilidade hemodinâmica, como é o caso da nossa paciente. Nesse cenário, existe essa avaliação dos cálculos ou dos índices de choque. Esse índice de choque ele é calculado a partir dessa seguinte fórmula: frequência cardíaca da mulher dividida pela pressão arterial sistólica. Quando eu faço isso, eu vou chegar em valores. O valor de pelo menos 0,9, eu entendo que há um risco de transfusão, e eu vou fazer essa abordagem agressiva, fazer as medicações, transferir a paciente e tudo mais. Acima de 1,4 é uma necessidade de terapêutica agressiva com urgência. A paciente ela precisa aqui receber essa transfusão. Inclusive, eu posso abrir o protocolo de transfusão maciça. E acima de 1,7, essa paciente ela é considerada uma paciente near miss, tá? Ou seja, é um altíssimo risco de óbito. Ela precisa de uma abordagem extremamente de emergência, a abrir protocolo de transfusão maciça. A nossa paciente, ela tem um cálculo de um índice de choque de 1,85, porque se você pegar 130 e dividir por 70, você vai chegar nesse valor de 1,85 e ela precisa receber transfusão. Ela já recebeu 3 vezes ali cristalóide, tá bom? A letra B fala, faz mais colóide. Cara, ela já recebeu 3 bolsas ali de cristalóide e não foi suficiente para controlar esse cenário. Ela está, num quadro muito, muito grave. A letra C e D é para quem ficou na dúvida de como calcular o índice de choque. Porque se você pegar 70 e dividir por 130, vai dar exatamente 0,53 e tá errado, tá bom? E sim, eu sei que a gente ainda pode fazer o misoprostol. Se você for ver lá, nas opções, ela fez ocitocina, ela fez ergotamina, ela fez astranexâmico. O próximo passo seria misoprostol? É verdade, seria misoprostol. Porém, o misoprostol vai corrigir o quê? A atonia uterina. Ela está agora com sangramento discreto. O grande problema dessa paciente é que ela está chocadaça. Ela está num grau de choque muito elevado. Então, o misoprostol vai ajudar na base, beleza. Mas o que ela precisa agora para viver é receber sangue, tá bom? É por isso que a letra A está correta. E a letra B também fala de balão intrauterino. O balão intrauterino ele vem depois do misoprostol e não como uma terapia imediatamente após a ergotamina, que era a fase em que ela estava, ok? Então aqui, resposta letra A. Questão 23. Gente, veja. Essa é uma questão um pouco polêmica também. Já vou explicar para vocês. Eu tenho uma parturiente de 37 anos que refere contrações uterinas a 3 horas, negando perda de líquido. Ela, há um dia, começou um quadro de ardência, dor, um discreto edema vulvar e vaginal, totalmente inespecífico. Ela refere um antecedente de herpes genital recorrente e ela está usando só vitaminas. No exame físico, ela tem uma altura uterina de 34 centímetros, está com 3 contrações fortes em 10 minutos, uma apresentação cefálica, um BCF de 140, sem desacelerações. O especular mostra um conteúdo fisiológico, sem sinais de ruptura, com presença de eritema e edema vulvar, mas veja, sem lesões ulceradas. É um colo 3 centímetros médio, menos 2 de delírio, quer saber qual é a conduta mais adequada. Pessoal, é o seguinte, nós estamos diante de uma paciente muito provavelmente aqui com herpes genital, né, com uma herpes na gravidez. Quando a gente fala e pensa em herpes na gravidez, a gente sabe que é uma infecção causada pelo herpes vírus simples. Ela ela apresenta lesões tipicamente em ordem de pápula, vesícula e crosta. O diagnóstico é clínico pela visualização dessas lesões, tá bom? E na gravidez está indicada a terapia supressiva. Para aquelas pacientes que têm histórico de herpes de recorrência ou tiveram herpes na gravidez, a partir de 36 semanas de gestação, elas merecem receber a ciclovir ali até o início do trabalho de parto. Por quê? É supressiva, é para evitar que a herpes aconteça. O Manual do Ministério da Saúde, todo mundo entende, inclusive outras recomendações, entendem que na presença de lesões ativas, existe uma contraindicação ao parto vaginal. Se a paciente não tem lesões ativas, a via é obstétrica. A única coisa é que a gente evitaria ali uma instrumentalização para aquelas pacientes com herpes recorrente.
tá? Na nossa questão, ele diz para mim que a paciente ela tem esse histórico de herpes genital recorrente. E o manual do Ministério da Saúde deixa muito claro que para pacientes gestantes com herpes genital recorrente sem lesões ativas, a conduta é parto por via obstétrica. Tá bom? Então, nesse caso, segundo a nossa perspectiva, essa questão não tem resposta correta. Eles deram como gabarito, letra B de bola, fazer cesárea e antirretroviral no puerpério. Mas a gente entende que ela não tem lesão herpética. Aí você pode me dizer, tá, Gelson, mas ela estava com edema, ela estava com dor, será que isso não é um sinal prodrômico? Ela vai abrir quadro de herpes? É verdade, pode ser que isso aconteça. Mas são sinais extremamente inespecíficos. Dor, edema, isso pode acontecer por várias outras causas. Uma candidíase vulvaginal pode trazer ardência, pode trazer edema, pode trazer dor. Cara, quem me garante que ela vai abrir um quadro de herpes agora? É possível que abra? É possível. Mas a certeza, sem lesão, eu não tenho como ter. Tá bom? Então a gente não entende que ela tenha lesões ativas, então ela não precisa ser submetida a um parto cesáreo agora. A letra A diz parto cesáreo, fazer antirretroviral se lesão visível, não. Já falei que é a via obstétrica. Mas veja o seguinte, a letra C diz parto normal e administrar antirretroviral no puerpério. Gente, isso aqui é incoerente. Porque se eu acho que ela está com herpes, eu não posso fazer parto normal. Então, as coisas não batem. A não ser que ela só abrisse o quadro de lesões herpéticas no puerpério, aí eu entraria com tratamento. Mas aqui ele está dizendo já introduzir o antirretroviral no puerpério. Isso está errado. Letra D diz que eu tenho que fazer um parto normal e administrar se lesão visível. Se eu tenho lesão visível, um parto não pode ser via normal. Tá bom? Então, segundo a nossa opinião, não tem resposta certa para essa questão. É uma questão que cabe recurso. A gente também vai escrever e deixar para vocês na plataforma. Tá bom? Questão 23, não acredito que tenha a resposta correta. Questão 29. Primigesta, 24 anos de idade, em acompanhamento por um transtorno de ansiedade. Essa paciente ela faz um diagnóstico de gestação ali com teste de farmácia. E ela solicitou um obstetra pedidos de beta-HCG quantitativo para acompanhar a evolução inicial. Então, o quê? Um paciente realmente que está muito preocupada, que é ansiosa, que quer acompanhar a evolução da gravidez. O primeiro valor dela era de 2.000. E observou-se um aumento de beta de menor que 13% em 3 avaliações intercaladas ali, compatível com uma estabilização bioquímica. Então, ela teve uma gestação, engravidou, mas em 3 avaliações subsequentes, não aumentou muito o beta. A ultrassonografia não mostra a imagem de saco gestacional intrauterino. E ele quer saber qual é a conduta. Então, primeira coisa, qual que é o diagnóstico aqui? A gente sabe que quando a gente fala em gestação ectópica, nós temos o quê? Um atraso menstrual, uma paciente que não tem imagens intrauterinas. Isso é verdade. No caso de gestação ectópica, além disso, a gente tipicamente encontra essa gestação onde, pessoal? Nos anexos. É o principal lugar. Não é isso? Nas tubas, etc. Mas existe uma entidade ainda mais sindrômica, digamos assim, que seria o quê? Uma gestação de localização indeterminada, que a gente precisa tentar identificar, porque aqui ele me trouxe pouquíssimos dados. Eu entendo que não tem imagens dentro da região intrauterina, mas onde é que está essa imagem? Está na tuba, provavelmente. Ok, mas qual que é o tamanho dessa massa? Tem atividade cardíaca, não tem atividade cardíaca, está crescendo, tem algum outro sinal? O que está acontecendo aqui? Me faltam muitos dados aqui. Beleza, é uma gravidez ectópica de uma gestação de localização indeterminada, muito provavelmente. A gente pode pensar em tratamento clínico medicamentoso, por exemplo. Temos que obedecer alguns critérios aqui para tratamento na gravidez ectópica. Quais são esses critérios? Eu preciso de uma gravidez ectópica íntegra, inicialmente de até 4, algumas referências 3,5 de saco. Não tenho esse dado aqui na minha questão. Não pode ter BCF. Não tenho esse dado. É provável que não tenha porque os títulos de beta estão estáveis, mas eu não tenho isso. Líquido livre limitado à pelve, também não tenho essa informação. O que eu tenho? Que é uma gravidez com beta inicial de menor que 5.000. Beleza. Isso aí tá certo e é uma paciente estável. Todo o restante me faltam dados. Quando eu penso em outro tratamento, e isso aqui, inclusive, o tratamento com metrexato é indicado para as pacientes que têm desejo reprodutivo ainda, para tentar não pegar uma tuba dela, não é assim? Fazer consentimento da paciente. Mas se for uma gravidez ectópica em outras topografias, inclusive a via cirúrgica pode ser mais segura, tá bom? O tratamento cirúrgico é o tratamento padrão, de escolha.
como, por exemplo, laparoscopia, se a paciente estiver estável, ou laparotomia, se a paciente estiver instável. Segundo o próprio conduta, protocolo da Unifesp, a gente trouxe esse quadro aqui para vocês, olha só como se dá. Se eu tenho uma paciente com atraso menstrual, sangramento e dor, beta positivo, eu tenho que fazer uma ultrassonografia transvaginal para tentar identificar. Eu já vi lá que eu tenho beta fortemente positivo, 2000, não tenho imagem compatível com gravidez ectópica, então tem que pensar realmente em gravidez ectópica. E aí ele vai trazendo todo um fluxograma de atendimento pensando em gravidez tubária, mas mais uma vez eu te pergunto, estava na tuba? Não sei. Massa tubária menor que 5 centímetros? Não sei. Então assim, pessoal, eu não tenho dados que me digam onde está, qual que é a melhor conduta agora, ou melhor, não tenho dados que me permitam prescrever o metotrexato. Ele deu como gabarito pra gente o metotrexato, que é a letra A. Sim, o metotrexato nessa dose é um tratamento muito efetivo quando eu cumpro aqueles critérios. Mas eu não sei onde está essa massa, eu não sei qual o tamanho inicial dela, eu não sei se tinha BCF, eu não sei um monte de coisa. Então como é que eu vou dar um tratamento medicamentoso me faltando muitas informações? Segundo a nossa perspectiva, nós estamos diante de uma gravidez de localização indeterminada e o padrão ouro para essa identificação é a laparoscopia. Porque eu faço a laparoscopia, eu identifico onde está essa gravidez e eu também posso tratar se for necessário. Eu faço uma laparoscopia para identificar se realmente é na tuba, se é no corno do útero, se está em alças intestinais. Pode acontecer, não pode? Pode acontecer. Então, a laparoscopia diagnóstica é o melhor exame para a definição de onde está essa gestação e também, a partir disso, eu posso lançar mão de um tratamento definitivo para minha paciente. Então, segundo a nossa opinião, a melhor resposta aqui seria a letra D de dado, é mais uma questão que cabe recurso aqui. A letra B fala em beta-HCG em 1 semana. Não, a gente não faz beta-HCG urinário. A gente pode tomar uma conduta expectante quando eu tenho quedas dos títulos de beta-HCG, que no caso aqui não estão evidentes. Eu tenho uma estabilização do beta-HCG, então uma conduta expectante não é tolerável para essa paciente. Ia ser repetir em 1 semana, eu já tenho um diagnóstico. Eu não tenho por que repetir a ultrassonografia aqui, tá bom? A gente acredita que a melhor resposta seria letra D de dado. Veja a questão 30. Secundigesta, 31 anos de idade, secundigesta com parto vaginal, ela realiza a primeira ultrassonografia obstétrica na 6ª semana de idade gestacional, em que se observam uma gestação de 6 semanas e 1 dia, e uma frequência cardíaca embrionária de 90. E aí, o que é que você faz com essa paciente? Será que você diz que é uma gravidez que tem um prognóstico reservado, segue o pré-natal? Porque tem uma gravidez com BCF positivo. E aí? Gente, é o seguinte, quando a gente pensa em marcos ultrassonográficos, a gente sabe que o primeiro achado pelo ultrassom transvaginal é o saco gestacional. Lá com 4 semanas a gente já vê ele. 5 semanas a vesícula e poucos dias depois o embrião começa a aparecer pra gente. 5 semanas, 3 dias, até 6 semanas o embrião já aparece. Mas o que a gente também sabe é que quando eu lido com gestações muito, muito precoces, sobretudo aquelas realmente 5, 6 semanas, a gente pode esperar frequências cardíacas mais baixas, por volta de 90, 100. Isso é comum acontecer. Passadas algumas semanas, essa frequência fica super alta. Chega ali 170 batimentos. E depois ela cai de novo e fica mais ou menos estável a gravidez inteira, variando entre 110 e 160. Mas entenda o seguinte, no comecinho da gravidez ela é bem baixa. 100, 90, depois sobe muito, depois ela estabiliza e fica dentro do considerado normal. Então aqui a resposta correta de fato é segmento pré-natal. Porque você não tem o que fazer com essa paciente. Você não vai fazer a 1000, não vai fazer curetagem. Prescrever medicação nenhuma faz diferença, tá? Qual o sentido de você dizer que vai ter um mau prognóstico? Cara, não tem o que a gente fazer. A gente vai observar, nesse caso aqui tem, né? Segue o pré-natal. Diz que tá tudo certo, é compatível com a fase dela, mas entenda, não tem nenhuma medida adicional. Não adianta fazer progesterona, não tem por que ficar repetindo ultrassom, porque tá tudo dentro dos conformes aqui, tá tudo bem compatível com o que a gente esperaria, tá bom? Aqui realmente a resposta é a letra A para essa questão, certo? E assim, nós finalizamos a correção da prova do teu R+, aqui do ano adicional em GO. Nós tivemos várias questões problemáticas, como vocês viram. A gente vai escrever o recurso para vocês vão ter acesso a isso, porque, de fato, para uma prova de R+, a gente esperaria um esmero maior dos examinadores. Afinal de contas, você já é especialista, já sabe o que está fazendo e merece uma prova muito bem elaborada, ok? Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até mais.